Vai começar, vai começar, vai. A maior resenha do rádio, da maior paixão nacional. Vamos lá! Samba Go, Transcontinental. Tá no sangue, tá na raça, tá no coração. Pede a bola, é gata. Sente a vibração. Samba Go, samba, swing e futebol. Samba Go, Transcontinental. Muito boa noite, meu povo! Começando o Samba Go, mais um Samba Go daqueles especiais. Aquele finalzinho de ano, comecinho de ano, que a gente fica daquele jeito, né? Aí era que você tá ouvindo a gente aqui no rádio, você entra no store, tá um na praia, o outro tá correndo, fazendo store, correndo vermelho, com uma cabeça bem enorme. Juvena tá no United States com ou sem a estrela? É verdade. Fica a interrogação. Fica a interrogação, vocês vão saber nos próximos capítulos. Começando a maior e melhor resenha do rádio, aqui na Transcontinental FM 104,7. Ô Brasil! Em primeiro lugar, do brevete, o garotinho Roger Guerreiro. Do brevete, o Lavchinsky. Pra você, Estevão. Obrigado. E pro nosso convidado ilustre aí, que vai falar do quê? De Corinthians, né? Exatamente. Vamos deixar no ar, vamos segurar aí essa audiência. É o quê? Estilo Escola João Kleber, né? Para. Exatamente. Que sempre dá aquela seguradinha lá, ele. Muito boa noite, meu compadre, Guilherme Estevão. Muito boa noite, Juvena. Perdão aí pela voz um pouco desgastada aí desse fim de ano, começo de 2025. Muito peru, né? Lá ele. Boa noite, Roger Guerreiro, nosso Boa convidado. noite. Prazer tê-lo aqui com a gente. E vamos pra cima do problema. Sempre engraçadinho, Floriano, pra você, né? A gente nunca perde a quinta série, é verdade? Tô vendo. Se inscreva no canal do YouTube da Transcontinental FM, curta, compartilha, ativa o sininho para que o algoritmo nos ajude e você nos veja na sua tela. Com certeza. Baixe também o aplicativo da Transcontinental no seu celular e ouça toda a programação da Trans. Nioi de Samba Go! Na palma da sua mão! Olha que Júnior, bora começar a bagaça! A melhor resenha da maior paixão nacional. Samba Go! Chegou a hora da gente falar da obra Max! E hoje eu quero falar com você que está construindo ou reformando e você, profissional da construção, pare tudo o que está fazendo. Bora economizar, meu povo! Na Obra Max você encontra produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado e grandes oportunidades para você finalizar a sua obra ainda este ano. Tem argamassa AC3 Superlite 20 quilos, só R$ 23,90. Porta sanfonada PVC, só R$ 79,90. Tem também tinta acrílica econômica 20 litros da Suvinil, por apenas R$ 169,90. E para fechar, vaso sanitário com caixa acoplada 6 litros, só R$ 229,90. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313 na Moca e na Rua Prudente de Moraes, 1575 em Suzano. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, senhoras e senhores! David disse, tem convidado, tem vinheta. Tá na área! Tá na área! O nosso convidado de hoje é um jovem senhor de 27 anos. Começou a carreira próximo dos 14, 15 anos. É formado pela Unip no campus Rangel de Santos. No jornalismo, desde 2014, ele já foi setorista de todos os clubes de São Paulo. Atualmente, no portal Trivela, como setorista do Corinthians, também atua como comentarista na TV Santa Cecília no programa Esporte por Esporte. Fez parte do portal Lance, sendo alçado para o cargo de coordenador de estratégias de redes sociais e WhatsApp. Também foi da Voz do Esporte com o nosso querido César Tavares, Rádio Capital, também faz na Rádio 9 de Julho as suas peripécias. E como narrador, também já fez trabalhos para Gold, também Rádio 09, entre outros veículos. Sempre mencionado no Samba Go, por conta das suas notícias exclusivas. Ele não sabe, mas ele é muito ativo aqui, né? Bastante ativo, muito viu? ativo aqui. E também informações precisas, exclusivas e, além de tudo, se aventura como um excelente cantor de sertanejo. Que beleza, Ele em hein? vários lugares da sua palhinha também. Achamos o substituto do Inovação, é isso? Será? Vamos fazer um teste hoje aqui. Fivé alegou. A gente que já quis ele aqui no seu bagulho, efetivamente. Vai que como cantor, ele aparece. Exatamente. Senhoras e senhores, o Samba Go tem a honra de receber Fábio Lázaro! Bem-vindo, Boa noite, meu querido! Eu nunca
nunca tive uma recepção tão calorosa. Ah, para assim. com isso. Tem LinkedIn, né? Apareceu hoje notificação assim, alguém viu o seu perfil. Aí eu abri, era o Diego Floriano. Falei, pô, conheço há 1000 anos o cara olhando no LinkedIn. Pô, cara, mas tem coisas que não estão no LinkedIn, né? Eu não posto meus vídeos cantando de sertanejo no É verdade, isso aí é só pra quem tem as redes sociais. Vocês Só lembram? pra quem é seu fã, garotinho. Tinha trend uma época aí, né? Eu sou um jovem senhor, como você falou. Né? Tinha trend, que você colocava ali a foto do LinkedIn, do Instagram, as diferenças. Eu sou assim, tem a personalidade LinkedIn e a personalidade Instagram. Entendi. Você é um mutante. O problema é que às vezes elas se misturam, né? Você não consegue diferenciar, né? Tá. Às vezes é complicado. Mas, Diegão, valeu pelo convite pra toda a rádio. O Marão, que também fez o convite. Estevão, parceiro. Roger, artilheiro, meu jogador. Tamo junto, bora falar do Coringão aí, Isso aí. cara, a gente tava na semana passada com a fraternização dos setoristas e a gente começou a relembrar coisas do Corinthians que a gente pensava que é de 3 anos atrás. E não, foi janeiro. Foi janeiro, Tanta Foi coisa que janeiro, aconteceu. muita coisa aconteceu. Mas vamos daquela redundância gostosinha. Vamos começar do começo. Primeiro, o que é um setorista? Muita gente se pergunta, a gente tá com o setorista do Corinthians, do Palmeiras. O que é um setorista? Bom, o setorista é aquele repórter, aquele jornalista que é especializado, ele é setorizado, né? Ele está naquele setor, ele é incumbido de trazer informações sobre determinado tema. No caso, o setorista do Corinthians, ele é incumbido de estar lá sempre no Corinthians, trazendo informações do Corinthians. Não é só no futebol que isso existe. Por exemplo, existem os setoristas de Brasília. Você pega ali na Globo News, Band News, CNN, você tem os caras que ficam no Planalto, os caras que estão todos os dias ali. E por que o setorista existe? Porque para você buscar as informações que você falou das quentinhas, as exclusivas e tudo mais, é muito fundamental que você esteja específico ali. Você tem um relacionamento ali também, né? Porque você vai criar exatamente esse relacionamento. Então, o setorista de Brasília vai estar todo dia nos corredores, daqui a pouco os deputados já sabem quem são, os desembargadores já sabem quem são, assessores de deputados já sabem quem são, e aí... Mande o zap aí. Exatamente. Aliás, Tá, mandar um ok? abraço pra todo mundo que achou que o dólar não ia chegar a 6. Mas é só... E aí, nos clubes, a mesma coisa. Você tá transitando nos clubes... Mais hora, menos hora, mais dia, menos dia, o diretor já sabe quem é, o presidente sabe quem é, o treinador sabe quem é, você tem o WhatsApp de um, tem o WhatsApp de outro, e vai tendo as informações. Consegue ganhar aquela confiança, né? Exatamente. Pra Vou te conseguir falar. as informações quentinhas. A gente já trabalhando no futebol, sabe como... Pouquinho. Sabe como é. Eu comparo o papel do setorista como o cara que tá flertando com a mina e quer ficar com a mina. É isso. A diferença é que um quer informação, o cara quer outra coisa. Você já foi essa fonte? Você já foi essa mina, Roger Guerreiro? Não, nunca foi essa Nosso mina. tempo de nunca- atleta, não. Não, o negócio... Nunca soltou uma quentinha? O meu falar é com a bola nos pés. garotinho. isso aí a gente sabe, isso aí a gente Deixa pra galera, eu não soltava essa daí, não. Escorregadio, cara. Porque acontece, é isso, assim, você vai conquistando a confiança, você não chega... Você quer sair com a mina e falar assim, com a mina com os caras, Sim, você sim, vai, claro. vai chegar e falar assim, pô, já quero pegar você. Não, você vai, chama pro jantar, manda aquele papinho furado. Com as fontes é a mesma coisa. Mente, Como- fala que tem helicóptero às vezes. Exatamente. Às vezes também. Por que não? Vai por esse caminho, não. E aí, como eu não sou bom no flerte, aí eu fui pro jornalismo. Agora entendemos A analogia. correlação. Exatamente. Esse cara é demais, mano. Fabião, o Corinthians no Paulista teve mudança de técnico. Teve. O Corinthians brigou pra não cair em um determinado momento do Paulista. Sim. Como que tava a situação do Corinthians nessa época? Porque era os primeiros meses de Augusto Melo. Sim. Toda aquela confusão de eleição que todo mundo já sabe que durou o ano inteiro. 16 anos de renovação e transparência. Exatamente. O que você pode falar desse começo de Paulistão? Porque o Roger, que é o nosso positivista aqui, Verdade. somente relacionado ao É o Corinthians. estilo de vida. É o estilo de vida. Acertei na mosca, diga-se de passagem. mas né? do Falou que é pra Paulista, Libertadores? Dava, sempre acreditei. Fui motivo de chacota nesse programa durante o ano todo. Chupa, Diego. Exato. Não, foram vários nossos ouvintes, milhares de ouvintes da nossa audiência rotativa durante o ano, mandaram muitos chupa Diego e chupa Estevão. É verdade. Isso. Mas o que aconteceu com o Corinthians exatamente? A gente sabe que toda mudança política tem influência em campo e o Roger sempre fala isso. É impossível isso não passar pro campo. Sim. É praticamente impossível. O que rolou durante o Paulista pro Corinthians brigar pra não cair no Paulistão? O próprio presidente Augusto Melo admite que errou. Né? Claro que aí tem um quesinho político, porque o cara que estava ao lado dele foi o cara que rompeu com ele durante o ano, que era o Rubão. Mas no começo o Rubão tinha grande autonomia. O elenco foi dado na mão, a chave do elenco, para a montagem do elenco, passava diretamente pelo Rubão.
E a gestão Augusto Melo começou com o grande objetivo de limpar alguns jogadores que já estavam há um bom tempo no elenco. Tanto que não renovou com o Juliano, não renovou com o Renato Augusto, Gil. Esses jogadores, o Cássio, posteriormente, teve toda a situação que a gente vai citar, certamente, da saída do Cássio. E o único que permaneceu foi o Fagner, né? Que por incrível que pareça, olha só, eu vou andar um pouquinho... Vai lá, fica à vontade. Andar um pouquinho, alguns meses, mas por incrível que pareça, porque o Fagner estava na barquinha também, no começo do ano. Opa! Ele só não... Eu tinha informação que o Corinthians não renovaria, Não por causa do renovaria. investimento no Mateuzinho. Não renovaria. Que foi uma aposta do Rubão, inclusive. Uma aposta do Rubão. Demorou Que pra... treinou sem encontrar, depois voltou pro Flamengo e voltou. Isso Eu estava... não sei nem se é verdade, Fábio. Eu não quero interromper seu raciocínio, mas que até numa conversa da diretoria com as organizadas e tal, uma das pautas de relacionamento era a não renovação do Fagner. E aí o que aconteceu quando teve todo esse movimento dos jogadores para bancar ali a permanência, né, apoiar o Augusto Melo no processo de impeachment que ele estava e está passando, o primeiro na roda que levantou a mão e puxou a responsabilidade foi o Fagner. Ah! O primeiro que levantou a Se mão prontificou ali como uma liderança. foi o Fagner. Foi o Fagner, você conheceu o Emiliano Dias, e aí foi algo que um movimento que teve também o endosso, né, do Hugo Souza, do André Ramalho, do Romero, que hoje são as lideranças. Hoje o Corinthians tem 4 lideranças. Ramalho, Hugo Souza, Romero e Fagner. A principal é o Fagner, na ordem depois vem o Hugo Souza, Romero e por último ali o Ramalho. Mas o Ramalho tem uma importância. Por exemplo, o Ramalho ficou com a responsabilidade do Cássio de cobrar a caixinha dos caras. Ficou pra ele. Ficou pra Mal ele. chegou também. O cara tem até planilha, né? Que é um lorde, o André Ramalho, né? Ficou 200 anos na Europa. É um lorde. o nosso Lorde aqui Só também. não, Ficou 200 anos na Polônia. ele só não pode botar na planilha em euro, né, garotinho? Se ele botar em euro, o jogador vai em cima dele. É verdade. Mas voltando ao início, né? Começando do começo, o Corinthians achou que que a vida era um morango no começo do ano, que o Augusto Melo, a gestão, ia chegar e já ia conseguir montar um elenco do zero com meses. Isso não foi possível. O próprio Augusto Melo admite isso, com um quesinho político, de jogar muita responsabilidade num cara que era braço direito e hoje é oposição, que é o Rubão. Mas isso interferiu muito no campo e bola. O Corinthians foi trocando pneu com carro em movimento. O Corinthians foi contratando jogadores durante a primeira fase. E o Corinthians, na verdade, se espinha dorsal do Corinthians no meio do ano. O Corinthians é o Corinthians hoje por causa do meio do Se ano. você pegar a escalação base do Corinthians, que foi a escalação titular nos últimos jogos, o Hugo Souza foi contratado no meio do ano, o André Ramalho foi contratado no meio do ano, o Carrilho foi contratado no meio do ano, o Memphis Depay foi contratado no meio do ano. São 4 jogadores. O Charles que entra constantemente. O Charles, que fez gol, inclusive, na última rodada, entrou. Foram 9 contratações no meio do ano, e a única que não tem jogado com o único jogador deles, que não tem jogado com frequência, é o Hector Hernandes. Porque o resto, todos... Graças a Deus, né? Mas isso é corneta. O cara jogou 2 jogos. Na verdade, assim, também não ia ter nem espaço pra jogar. Muito porque bem a escalado fase contra o Flamengo, né? Thales Magno também. Thales Magno é um 12º jogador. O José Martins, que na reta final perdeu posição pro Ranielli. Se machucou e perdeu posição pro Ranielli. Mas o José Martins também foi contratação no meio do ano. Então, diversas contratações do Corinthians no meio do ano, que foi a janela de correção que a gente fala. O próprio Fabinho Soldado chegou durante o Campeonato Paulista. E a questão da mudança de treinador já foi um erro desde o início, né? Porque o próprio... Você começou a hora com o Mano. E não só por ser o Mano Menezes. É porque a própria diretoria que ascendeu ao cargo em janeiro, em dezembro, foi a mesma diretoria que criticou a contratação do Mano. Verdade. Tanto que se esperava que o Mano não permanecesse no cargo. Mas o Corinthians foi lá e manteve. E teve o segundo erro, que foi a contratação do Antônio Oliveira. Você acha que foi um erro? Eu acho Antônio que foi um Oliveira? erro. Mas quais eram as opções? Não tinha opção, cara. Encontrou o Ramon depois, né? É que o Ramon tava Ramon no Vasco, tava- mas sempre tem opção. A partir do momento que o Palmeiras encontra o Abel Ferreira lá no PAOK, que o Fortaleza encontra o Vojvoda lá no Tajeres, você sabe que tem opção. Se você trabalhar bem, tem opção. O Antônio Oliveira, a meu ver, sempre foi um erro, porque é um treinador que não tinha demonstrado bons trabalhos na carreira. Mas ele estava bem no Cuiabá. Fez uma campanha intermediária, mediana, para um Cuiabá. Onde ele já tinha passado uma vez e não tinha ido bem. Já tinha passado pelo Atlético Paranaense, não tinha ido bem. Já tinha passado pelo Coritiba, não tinha ido bem.
ponto alto dele no trabalho, segundo no Cuiabá, com certeza foi aquela campanha que o Cuiabá era um dos visitantes mais indizestos do Campeonato Brasileiro. Perfeito. E tinha a ver com E o um jogo, Daverson. com um jogo de transição que ele Exatamente. que armava a equipe dessa maneira, né? Exatamente. Você Então, falou do Antônio no Coritiba, tem uma passagem muito engraçada, que ele tá numa coletiva, que a torcida Muito tava boa xingando ele descendo, pedindo pra ele se demitir, ele, não, quero apoio da torcida. Aí os caras, não, Antônio, A torcida os caras tava gritando tava meu mandando nome. você embora. não, tava Tá apoiando. sabendo legal, pô. É que a língua é complicada mesmo. e eu acho que o segundo erro, acho que teve um erro maior do Corinthians do que contratar o Antônio Oliveira, foi demorar para demitir o Antônio Oliveira. O Corinthians demorou muito para demitir o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira já dava sinais de desgastes desde o início do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians não demitiu. Corinthians e Cuiabá era um jogo, por exemplo, que o Antônio Oliveira já poderia ter sido demitido. A pressão era grande. Os sinais de luta contra o rebaixamento já estavam visíveis. E o Antônio Oliveira, vide até a postura dele na própria coletiva, não mostrava que faltava senso de urgência, que foi ligado quando o Ramon chegou. Ô, Fabião, queria voltar rapidinho se o Diego me Acabou, não, permitir. é aberto, gente, é resenha. Até pro Guerreiro opinar também, porque passou por isso na carreira, já contou em outros momentos aqui, que você falou em sinais, sintomas, assim. Quando apareceram os primeiros sintomas de que o Rubão, em vestiário, destoava, assim, na relação com os jogadores, no tom usado, porque eu acho que isso talvez tenha sido o principal sinal, o principal sintoma, que depois se acarreta numa divergência política que aumenta e toma outras proporções. Mas eu entendo, pela minha leitura à época, que os principais sintomas e sinais com relação à incongruência ali, a falta de alinhamento do Rubão com o Augusto e com a diretoria do Corinthians, se dá pelo comportamento dele de vestiário, como um gestor de futebol que talvez não tenha essa estafa, né? Sim. Queria saber de você se faz sentido isso. Primeiro eu gostei da palavra incongruência. Aqui é meio enciclopédia. Isso aí, isso Aqui aí, é nosso complicado. Aqui HD, o buraco é garotinho. mais e mais. Cíntia a palavra Chagas. incongruência. Obrigado, Escola viu? César Tavares. Professor Pasquale, tamo junto. Cara, com a diretoria, foram dois momentos distintos. Com a diretoria, principalmente depois do caso Mateuzinho, que quem faz toda a negociação do Mateuzinho é o Rubão, que aposta no Mateuzinho é o Rubão. E aí o Augusto, quando pega o contrato para assinar, vê que tem toda uma divergência de números, um contrato que não era bom pro Corinthians, mas o Rubão apostava no Mateuzinho, que o Mateuzinho ia ser o novo Cafu na lateral direita Então, do nessa Corinthians. questão do Mateuzinho, foi o Rubão que alinhou todas as questões Foi. e o presidente Augusto pegou só depois o contrato para dar o check final. E aí o Augusto não assinou, que é o caso que o Mateuzinho volta pro Flamengo, e aí depois as partes voltam a conversar. Na época a relação das diretorias Corinthians e Flamengo era boa, que depois não se tornou no fim do ano, não terminou da mesma forma. E aí o contrato é feito e alinhado, o Mateuzinho de fato joga no Corinthians. Demora pra vingar, mas termina o ano muito bem. Sim. Tanto ele Inclusive, quanto o Bidu, né? Os dois. O Bidu começou o ano na lista de empréstimo, quase foi Empréstimo. pro Ele tava naquele Vitória. terceiro time que jogava a Copa do Brasil. Ele quase foi Até pro o Vitória. Maná teve oportunidade em lateral, tamanho O Léo buraco Maná, que tinha, dado né? o momento, foi titular do Corinthians. Sim, Realmente, aconteceu muita coisa, com o cara. Antônio Oliveira. Com o Antônio Oliveira. Foi Eu ia titular. pegar esse gancho do Estevão para citar a questão do diretor, comentou do Rubão no vestiário com os jogadores, né? Ele falou da questão com a diretoria. Eu acho que com os jogadores, não sei se você pode ter mais informações, eu acho que esses diretores mais antigos, mais clubistas, entre aspas, eles vêm de uma geração... Meio padrão década de 80, 90. Onde meio que estacionaram lá e acha que tem que tratar os caras da mesma forma que tratavam lá atrás. Não é que tem que tratar de outro jeito, mas eu acho que todo o setor hoje do futebol se atualizou. Perfeito. Não é que você tem que fazer tudo novo, não. Você tem que pegar o que é de bom lá de trás e agregar com as coisas atuais. Então, eu acho que aí é onde o Fabinho Soldado acerta muito. E, inclusive, fazer uma menção que a gente citou de contratações. O Fabinho Soldado traz o Renan, que Muito o Renan bom, é Renan do Blois. Scout, o Renan Blois, que era lá do Flamengo. E aí, depois vieram essas contratações aí que passaram pelo Scout. muitas pelo Scout. Entendeu? Cara. Então, assim, um scout que foi muito bem no Flamengo, e aí o Fabinho, de olho, trouxe pro Corinthians e deu resultado no Corinthians também. Então, assim, atualização das coisas. Vamos trazer o que é de bom do passado, mas vamos se atualizar. Eu acho que um dos problemas pode ter sido isso, do Rubão Perfeito. com os jogadores. Trazer uma coisa lá da década de 90, do início dos anos 2000, para agora 2024. Perfeito. Tanto que, assim, a saída do Cássio passa muito no trato entre Rubão, né? É mesmo? Passa muito pelo trato. Assim, Então, ou seja, o Rubão tem muita influência. o desgaste do Cássio no
Corinthians passa muito. É que a gente tá aqui falando muito no começo do ano. A impressão que a gente pode passar é que tudo que aconteceu de ruim no Corinthians tem culpa do Rubão e não isentar o Augusto Melo. Não, o Augusto Melo teve muito erro. A gente até, inclusive, deu várias dicas pro Augusto, que é não dar entrevista. Solta a nota oficial, que aí ele não tem erro algum. Não vai lá e fala, olha, veja bem. Solta uma nota e fica tranquilo, Quer ver meu um amigo. exemplo disso? Teve o tal do Dia da Transparência. Putz. O Dia da Transparência, o Augusto falou algumas vezes, mas... E aí quem estava lá, e eu estava, dava pra notar... Primeiro, o Augusto foi o que menos falou. O Fred Luz e o Pedro Silveira, que o Pedro Silveira é o diretor financeiro, o Fred Luz, o consultor que tem poderes de CEO, né? CEO, ele só não é no nome, só na nomenclatura do cargo. Falaram muito mais. Falaram muito mais. E algumas vezes que o Augusto ia falar, ele falava e ficava Sabe aqueles toques assim debaixo da mesa? Assim, tipo... Deixa eu completar. Tá bom, deixa que eu continuo. Deixa eu continuo. Por que a gente... Não termina de falar, vai ser 0 a nota. Tem uma coisa que eu aprendi no rádio. Graças a Deus eu comecei no rádio. E vocês, em algum momento, devem ter escutado essa frase. Quem fala menos, erra menos. É verdade. Quem fala menos, erra menos. E a do Rubão passa muito por isso. Assim, eu não vou isentar, daqui pra frente vai falar muitas coisas do Augusto. Acho que o Augusto tem muito erro. A oposição também tem muito erro. Aqui não tem... essa briga política tem erro das duas partes. Mas no começo do ano, a campanha do Paulista passa muito por alguns erros do Rubão e do Augusto ter dado tanta autonomia pro Rubão. O Rubão se sentiu parecido com o presidente do clube. Então, e aí vale explicar uma questão estatutária do Corinthians. O Corinthians tem o cargo de diretor cargos de diretoria, diretor de futebol, diretor jurídico, diretor executivo, diretor financeiro, o diretor administrativo. Eles são abnegados, eles não ganham salário. Só pode ser quem é sócio durante um tempo, durante uma quantidade, agora eu não vou saber exatamente quanto. Sim. E, claro, sempre o cargo de diretor de futebol é o mais visado durante as eleições. O Rubão, por ter sido o braço direito do Augusto, ele foi, entre aspas, agraciado com esse cargo, mas ele não tinha salário. Só que desde a época da campanha, o Augusto disse, eu quero contratar um profissional, a gestão vai ser técnica, a tal das pessoas técnicas Sim. que o Augusto sempre falava. Então, desde o início, se falava na contratação de um executivo para trabalhar ao lado do diretor. Aí tentou-se o Rodrigo Caetano, não conseguiu. Se falou em outros nomes, até chegar no Fabinho Tentaram o Soldado. Cícero e o JP Sampaio. Tentaram o JP Sampaio. JP, né? O JP Sampaio do Será que não é meio que aquela questão de eleição para síndico de condomínio? Aliás, um abraço pro meu que tá me deixando tem com o infiltração. Tem o síndico profissional, que aí contrata de fora, né, e tal, e recebe um salário lá, e o síndico que é o próprio morador lá, exatamente. que não recebe, mais ou menos isso, né? Ótima comparação, perfeito, é exatamente isso. E aí, depois da saída do Rubão, ninguém assumiu esse cargo do diretor estatutário, o que também é comum, é natural. Sim. O Andrés, quando o Andrés chegou a acumular a função, o Duílio, depois que o Roberto de Andrade saiu, também acumulou a função, isso é natural. Mário Gobi também, não? O Mário Gobi foi na época do Andrés, depois virou... Tá certo. Lembra de mim, você é setorista. Ele não gosta muito de mim, não. Por que, Mário? Por que você não gosta dele? Não, vamos tocar o programa. Mas é isso, assim, tipo, no modo geral, esse cargo de diretor, ele é também um cargo político. Ele é um cargo que é bom pros caras barganharem. Porque ali é um cargo que é vislumbrado, desejado por muita gente. Tanto que aí, depois que o Rubão sai, o Fabinho, que já tinha sido contratado para ser executivo, assume de vez as rédeas, pega e toca o pau, e aí tá fazendo um bom trabalho o Fabinho Soldado. Mas eu tinha a sensação que o Fabinho... Porque ele tinha uma outra função no Flamengo, ele vem para uma função talvez mais linha de frente no Corinthians, mas eu acho que ele se adaptou ao cargo junto com o Corinthians se adaptando à realidade à época e conseguindo os reforços. Perfeito. Porque eu lembro que o Estevão e o Roger citavam muito as entrevistas do Antônio Oliveira aqui, principalmente no final, que ele falava assim, não, isso não é comigo, isso aí você conversa com o Fabinho. Você fala com o soldado. Então ele também começou a receber, eu acho que, muita demanda que ele não esperava. Sabe uma coisa que eu queria complementar em cima dessa visão, que eu acho que é pensar conceitualmente na questão do Rubão, braço direito, campanha, e voltar algumas casas do Zodíaco até, Fabião, porque esse ano a gente teve o Wagner Vilaron aqui, a presença dele aqui no programa, e ele fala muito sobre o encantamento inicial que ele teve com o que estava escrito na tese da campanha, do que o Augusto pensava pro Corinthians, e que isso encheu os olhos dele no sentido, cara, isso é uma baita oportunidade de carreira,
vão pra cima do problema. Mas entre a tese A teoria e prática. a expectativa e a realidade, a teoria e a prática, tem um mar de coisas que acontecem. Eu acho que o Fabinho aproveitar a oportunidade em cima do que a gente está falando e influenciar totalmente o segundo semestre do Corinthians passa muito pelas adaptações que o Corinthians teve que fazer, não só na parte política, mas principalmente no futebol, para se reencontrar durante o ano. Senão o caminho era a Série B, compadre. O Fabinho, ele deu uma entrevista coletiva, vocês vão lembrar, a última do ano, e ele fala justamente sobre isso, sobre o presidente ter blindado ele, os jogadores, e falar assim, foca no futebol. Foca no futebol. E foi muito interessante, porque o Fabinho até a janela do meio do ano, ele tava na Berlinda. Tava na Berlinda. A janela de meio do ano foi justamente pro Fabinho dar uma resposta se ele realmente teria capacidade de tocar o barco. E ele foi muito bem, até mais do que se esperava, tanto que ele ganhou muito mais autonomia desde então. O seu Augusto teria coragem de largar o osso também, porque é um cara extremamente centralizador, fica naquele comitêzinho de pessoas ali decidindo tudo, a ponto do contrato do Fred Luz ter que mudar por conta da maneira como as coisas são geridas internamente, aí blindou o Fabinho, ou blindou o futebol, digamos Por ter assim, perdido e a parada o conselho. aconteceu. Ele perdeu o conselho por bancar o Fred Luz, por exemplo, também. Exatamente. E o caso do Fabinho passa exatamente por isso, cara. Tanto o Fabinho ganhou tanto esse poder, né, essa chave do CT, que a permanência do Ramon depois da eliminação na Sul-Americana passa diretamente pelo Fabinho ter batido o pé. Senão ele tava fora. O presidente Augusto Melo nunca esteve tão convicto assim no nome do Ramon. Eu acho que Tanto muita não gente, esteve, não só o Depois das presidente, eliminações, acho que- né? depois das eliminações. Antes mesmo. Antes Tanto mesmo. que se tentou até o final o Carille, deixou-se o Ramon em stand-by, já tinham conversado com o Ramon, levaram o Ramon a banho-maria, e antes do Corinthians voltar a conversar com o Ramon, ainda se sondou o Renato Gaúcho. Mas sondou mesmo, então. Sondou por causa do presidente. O presidente gosta do Renato. O presidente Meu Deus. gosta do Renato. Mas aí não andou porque o Renato... O Renato quis ficar no Grêmio. O Renato não cogitava sair do Grêmio naquele momento. Olha como as peças do tabuleiro vão se E mexendo. assim, pra essa... E às vezes o final da história... E assim, pra todo mundo ver assim, até que ponto o Corinthians foi bem na janela, o Fabinho foi bem na janela. Então, assim, isso é pra galera que, às vezes, eu falo de treinador, hoje eu tô do lado de cá, hoje sou um comentarista, sou treinador também. Quem tem que aparecer são os jogadores. Quanto mais os jogadores aparecem, o seu trabalho vai ser bem falado. Então, assim, a janela do Corinthians foi boa. Por quê? Porque os jogadores que vieram representaram dentro de campo. Então, se os jogadores que chegaram não jogassem, Carrillo, Memphis... O Alex Santana, quando chegou, foi titular. O Alex Não, Santana. o principal assistente do campeonato. Toda a galera que chegou, se não desempenhassem, a janela ia ter sido uma M. Pô, tá na conta do Rubão o Garro, inclusive. Ah, é? Tava falando todo Ah, mal é? do Rubão, mas tá na conta do Rubão. Ia ser a janela... O Garro ainda chegou no começo, ainda teve aquele problema. Teve aquele mas, assim, rolo todo. A janela do meio do ano do Corinthians foi boa porque os jogadores que chegaram representaram. Então, assim, é mais uma prova de que não adianta treinador, diretor querer aparecer mais que jogador. Isso é uma coisa que acontece muito e em muitos lugares. Deixa os jogadores lá, dá o staff completo pro jogador poder trabalhar, porque o jogador apareceu, quem trouxe o jogador? Foi o Fabinho, foi tal. Automaticamente seu trabalho vai ser reconhecido. Agora, quando começa treinador, próprio presidente, ele tem o maior cargo de presidente, mas no final as estrelas são os jogadores. Deixa os jogadores jogarem lá, dá o suporte completo para os jogadores jogar, porque o time indo bem vai respingar em todo mundo coisa boa. Os jogadores jogando mal e indo uma porcaria, vai respingar coisa ruim em todo mundo. Perfeito. É assim que funciona o futebol. As consequências são pra todos, né? Exatamente. Tanto que você... basta ver que ainda com toda a questão política envolvendo o fim do ano, o que se falou muito do Corinthians é de arrancada, 9 vitórias seguidas. Arrancada não, Yuri. por favor. Vai lá, Roger. Remontada! Foi remontada! Remontada, sim. Ô, menino lindo daqui. As 9 vitórias e o trio Memphis, Yuri, Garro, a remontada do Yuri. A remontada do O Yuri. Yuri é absurdo, né, cara? Acho que passa muito, né? Eu escrevi esses dias em algum texto que a remontada do Corinthians, agora eu vou ficar com a palavra na cabeça. Fica, garantia. É muito semelhante à própria arrancada do Yuri, pessoal. Né? O cara que ele fez 10 gols nos últimos 7 jogos
do campeonato, 17 ou 8 Eu sempre jogos. achei ele muito bom jogador, mesmo na fase ruim que ele tava, eu acho ele muito bom jogador. Isso é sempre- verdade, eu você sempre pedia ele elogiei. até no Eu falava Palmeiras. assim, cara, eu troco o Rony pelo Yuri Alberto, mas assim, de olho fechado. Não, mas a gente não. Seu abestado, não fala sempre isso. O Rony estiga a vida dele. Falei, inclusive, isso antes desse ano, em Yuri Alberto em ser jogador. Acho que eu dei uma exagerada no papo. Até porque você falou que o Atlético Paranaense... Eu falei que o Atlético Paranaense tinha chance de ser campeão. Não se surpreendam se o Atlético Paranaense for campeão. Pô, mas você começa o ano, os caras estavam... da primeira à sexta rodada foram 3 rodadas em primeiro. É, com o Cuca. Com o Cuca. A gente sabe que o Cuca... Ele foi embora. Eu não quero mais trabalhar no futebol. O professor, você tá me devendo um café até hoje, tá? Manda zap, ué. Você tá me devendo um café. Você falou, quando você voltou pro Corinthians, você falou que quando toda aquela situação passasse, a gente ia tomar um café, que a situação nunca passou. É, na verdade ela até passou, mas sem ele lá, né? É verdade. Exatamente. Mas, cara, eu acho o Yuri, pela idade que tem 23 anos, gente. É que ele começou muito cedo nos Santos, mas ele tem 23 anos. Ele é muito novo, cara. Em 23, depois da Copa e tudo mais, falava assim, renovação, eu falava muito em Yuri Alberto como centroavante. Mas pra posso uma seleção. coisa? Hoje, eu não vejo um centroavante, talvez o Igor Jesus, que esteja sendo convocado, mas quem que você pega pra jogar? Porque o João Pedro tem jogado mais como segundo atacante também, vindo de trás ali, como mais pelo centro. O Hendrick tá esquecido no Real Madrid. O Hendrick, coitado. Matheus Cunha não é mais convocado, tem tempo, mesmo jogando um bom futebol na Inglaterra. Mas também acho que mais apesar recuado. do time mal. Mas é um cara que quando o jogo, as chances que teve na seleção não foi bem. É verdade. Não, ele virou uma opção. Eu acho que eu coloco o Yuri Alberto hoje no... Então eu não tô louco. No nível Não, em relação ao Yuri Alberto, não. Hoje eu acho assim, com o futebol que ele apresentou nesse recorte final, coloca ele em pé de igualdade com o Igor Jesus. Também que é o que vai tá levar sendo ele. convocado, entendeu? E sabe o que é bacana? Eu tenho essa matéria recente também. O que faz os times da Inglaterra, e especialmente o Nottingham Forest, olhar de forma especial pro Yuri. O crescimento dele quando o Memphis chegou. Ah, é? Ele cresceu, o entendimento do scout é que é um jogador que cresce com bons jogadores ao lado. Então ele num cenário internacional se daria bem, ele numa seleção daria bem. Melhor não, na seleção não. Na seleção ninguém É que tá bom. o CBF melhor os outros dando Se chega bom, porque- volta falhada. Não, porque o em Zica Vírus tese, chama-se CBF. é porque em Exatamente. tese a seleção brasileira tem os melhores jogadores, em tese, né? então. Em tese. Mas acho que se ele continuar jogando o que tá jogando, o Dorival leva, é inevitável. Não, Cara, e só pra falar do Nottingham, pra não perder só o fio da meada, que eu acho que o Nottingham também deve olhar com carinho pro Corinthians, porque levou o Murilo, por exemplo. E o Carlos Miguel. É que o Murilo tá jogando, o Carlos Miguel, Tá no banco. o Charles Michael, como diz o Vessone, ele tá lá parado, não joga. Mas o Murilo é um dos destaques da Premier League hoje. Real Madrid de olho. Devem olhar com mais carinho lá pro Corinthians, mas com todo provavelmente. respeito aqui, gente, pelo amor de Deus, esses dias aqui, no mês de dezembro, a gente teve uma discussão feroz Ah, é verdade. na bancada, é porque verdade. Yuri Alberto e Pedro foram colocados no mesmo patamar. O Nottingham Forest tentou levar o Pedro não quis ir. Com todo respeito ao Nottingham Forest, mas o futebol do Yuri Alberto mereceria uma franquia, uma marca maior na Inglaterra ou em qualquer principal liga do mundo. O futebol que ele joga, pelo amor de Deus. Até agora, alguns times da Inglaterra olharam pra ele. O mas West Ham foi um O também, West não Ham foi? e o Southampton. Mas é porque o que acontece? Aqui o Brasil, infelizmente, felizmente eu acho que é uma das ligas mais difíceis, o Campeonato Brasileiro. Então, o jogador que se destaca, eu concordo com você que poderia ser vendido para clubes maiores. Mas aqui os times grandes, o G6 lá, que é o Big Six, que eles falam lá da Inglaterra, eles vêm atrás do Bola de Ouro. É isso mesmo. Como o Estevão foi pro Chelsea e tal. Os outros jogadores acabam pegando esses times de intermediários que viram trampolim. Hoje o Murilo, Real Madrid, tá interessado. Então, eles têm que passar por um time mais Danilo tava bem mediano lá também, tá machucado, pra tá meio que se provarem lá na Europa, pros caras, realmente esse cara é jogador de Europa. Porque tem muitos jogadores que ou ficam nesse intermediário ou acabam batendo e voltando. Mas em termos de Entendeu? planejamento, não, concordo total com vocês, mas um último comentário só sobre isso. Que em termos de planejamento de carreira, não trabalho em scout, mas a minha humilde visão de futebol é assim: o Nottingham Forest vem trocando de técnico nos últimos anos, depois que subiu, e vem brigando para não cair. Esse ano, nessa temporada, faz uma temporada fora desse padrão recente. Se você olhar times até com menos tarimba, com menos história, como o próprio Brighton, você vê o Bournemouth que vendeu o Solanke pro Tottenham,
contrata um jogador brasileiro que já estava na Europa, que começa a fazer tantos gols contra o próprio Sofreu Solanke. 3 pênaltis, né, recentemente. Sim, então assim, você, em termos de padrão de time, tem times melhores do que o Nottingham Forest seguindo essa lógica. Então, é por isso que eu pontuo essa questão. Até então, de 2022 para cá, 3 times ingleses despontam como interessados. 2 formalizaram propostas. O West Ham, em 22, e a do meio do ano, o Southampton. Teve proposta, então. Teve, 22, uma de 18 milhões de euros do West Ham. Esse ano o West Ham chegou a acenar uma proposta, mas recuou. E houve uma proposta do Southampton de empréstimo por uma temporada, pagando 3 milhões de euros e com opção de compra fixada em mais 18, que daria 21. Ah, são valores bons, gente. Mas West é um time bom, meu amigo joga lá, pô. Quem? Goleiro, Fabianski, Łukasz Fabianski? Fabianski. Jogou com você na Polska? No leg aí na seleção da olha, Polônia, meu parceiro. Não, e do West Mas não, peraí. Você me vê assim, carequinha, Ô, meu David. pau, mas eu já tive uns parceiros David, legais de foca, bola, foca pô. no Roger aqui. Manda um recado em polonês. Polonês pro Fabianski, pro pô. Fabianski. Cześć, Fabianski, jak się masz? Dobre wieczór, garotinho. Não, yakisoba não é na Polônia, não. Yakisoba geralmente não é lá na Polônia. Não, faz sentido o West Ham, sabe por quê, Fabião? Eu acho também, né? Porque desse tempo que fez a proposta pra agora, cara, os caras têm lá jogadores que não... Como 9 ou como um atacante, o Bowen, que joga de lado, mas agora fazedor de gol, que joga pelos dois lados do ataque, como o Yuri, nessa questão de melhorar, se melhorar, tendo jogadores bons do lado, talvez fosse a melhor opção. O West Ham, eu apurei na semana passada, nos últimos dias aí, que o West não deve fazer proposta. Tá. Monitorou então, não só o Yuri como o Igor Jesus, também monitorou os dois, mas que não deve fazer proposta. O negócio nessa janela mesmo deve ser o Nottingham Forest. E ele já declarou que tem vontade de sair. Não Já, do Corinthians, pra mas mim, jogar na Europa. mas tem melhor. um bastidor muito bom desse dia. Solta, Com o solta, Rafael- garotinho. Não, Por favor. não é muito também. Eu joguei Não, mas muito bastidores, a gente alto. gosta de bastidores. Não, porque eu tava com o Rafael Jacobucci, inclusive, no Grande dia. Jaco, a napa Eu mais tava linda com da o gente fez. Exatamente, rouba todo o ar da Zona Mista. A gente tem no jargão do jornalismo, né, a gaveta, a matéria que a gente deixa no dia pra amanhecer. Porque geralmente pouca coisa acontece de manhã. Então a gente sempre deixa uma matéria mais forte produzida no dia anterior. E aí, geralmente, você sempre vai com uma gaveta na manga, tem uma informação, você trabalha melhor. Naquele dia em questão, que foi Corinthians e Fortaleza, jogo de volta da Sul-Americana, eu não tinha, tava pobre de conteúdo. E eu fui pra Zona Mista. Já fui meio irritado na Zona Mista, porque na coletiva não consegui render nada também. E aí eu peguei e comentei com o Jacobucci. Falei, putz, cara, eu tô sem pauta, eu não sei o que eu faço. Gaveta tá vazia. Gaveta A gaveta vazia. tá vazia. Vazia. Aí o Jacobucci pega e me fala o seguinte. Pô, fica aqui, o Yuri Alberto vai falar. Eu falei, tá de sacanagem, né, ô Jaco? O cara não tá acertando um passe. Não, ele tinha feito gol, precisa tinha feito passar, gol, tinha tá, feito. isso foi legal. Tinha feito, acho que 1 ou 2 gols. Só que a questão, o jornalista do jogador nunca rende coisa forte, assim. Nunca rende. Mas eu acho o Yuri um moleque tão sangue bom, cara. Eu torço Ele muito tem pela jeitão, carreira. belíssimo Ele é sorriso. Ele é muito do bem, velho. Só que eu falei, pô, ele vai chegar aqui, a gente vai falar, ele vai dar aquela risada dele, vai sair e não vai dar nada de forte pra gente. É o pensamento de jornalista, né? Aí alguém me falou assim, pô, mas não teve a proposta lá do Southampton? Eu falei, ele nunca falou, né, sobre isso. Eu acho que não vai render. Mas eu vou ficar aqui e vou perguntar. Beleza, parei na Zona Mista. Na época, o Luiz Fabiani, que faz o Corinthians na Itatiaia, estava de férias. Meu grande parceiro, Rafael Oliva. Grande estava- Rafa! Beijo, Rafa. Estava lá, né? Tava devendo almoço, até lá, coloquei ele na Itatiaia. Tá devendo, outro tá devendo almoço. café aí, Fabião. Aí ele pega e fala assim, aí ele chega, só que ele pergunta. Só que ele não é setorista do Corinthians, ele tava lá porque o Fabiano tava de férias. Então a pergunta, ele pergunta basicamente se teve a proposta mesmo. Ele confirma. Eu falei, cara, eu preciso ser mais incisivo. E eu solto, assim, sabe aquele chute, Roger, aquele chute que você dá da meia rua, você Você acha que vai pra fora e ele... Só dá. Aquele elevador, ela sobe e Você desce. só ele- cai lá dá. da caixa. Eu só pergunto o seguinte. Você não... A proposta chegou até você ou o Corinthians recusou antes? Ele, não, o Corinthians recusou antes. E ele seco responde, assim. Eu falei, cara, preciso... Ele dá abertura pra eu tentar mais. E você gostaria de ir?
como jogador, o que você espera? Não, eu respeito o Corinthians, tudo mais, é um sonho distante. Ele responde, queria. Nossa. Era o que você precisa. Aí a gaveta começa a A gaveta ficar. encheu, a gaveta encheu. Virou armário no Mas eu latrel. saí de lá e falei assim, mentira que ele foi sincero assim. Eu não espero tanta sinceridade assim de jogador na zona mista, não. Hoje em dia é impossível, né? Ele meteu seco assim. Gostaria. Tá bom. Tá pronto, tá Realmente é um batendo. sonho. É o sonho dele, realmente, de sair do Brasil. Fora que o staff dele acha que é o momento realmente de vender. Porque é um momento de alta. Então o mercado vai estar melhor pra vender. E porque o Corinthians nunca pagou as comissões também. E, Né? e financeiramente. Mas as comissões pra quem? Desculpa, Roger. Pro staff do Yuri Alberto. Nem da Da negociação do Zenit pra... nem do empréstimo, Aham. nem da contratação definitiva. É a negociação mais complexa da história. É, aquela que o Corinthians deu Passagem. 18 jogadores. Sim. No Craque Neto passou uns tempos atrás aí a lista dos empresários que Sim. o Corinthians deve. Então tem bastante empresário aí, o Corinthians deve. Não, Nossa, só fora só ainda, empresário. né? Tem a moça da marmita, tem o pessoal da luz. Calma, tem... Valente. Desculpa, Tem o pessoal. intermediário. Na lista tá o intermediário da Vai de Bet ainda. Mas aí pegando. Ah, isso que legal. Tá a empresa do Cassundé. É possível. Tá na lista porque é o RCE, o Programa de Recuperação de Execuções. de execuções, centralização de execuções. E tá lá, eu tive acesso ao documento. Tá uma carambada de empresa, entre elas a rede social Mídia Design TDA, que é a fatídica empresa do Alex Cassundé, que está sendo investigada por ter feito repasse para uma empresa de fachada. Agora, Brincadeira, né? dos empresários, vale destacar. Hoje o jogador não tem um empresário só, é um staff, né? Só um Sim, sim, é uma empresa, às vezes uma- faz parceria, eu tenho a Isso. matéria-prima, você tem a Perfeito. porta de entrada no clube, aí faz um Exatamente. 50-50. E aí, quando eu falo sobre a dívida como staff, eu tô falando de uma dívida de 3 milhões e 300 mil reais. Só do Yuri Alberto. Só que a empresa principal, a agenciadora principal do Yuri Alberto, o Yuri Alberto da Link. A Link é do André Cury. Fora esses 3 milhões do Yuri Alberto, o Corinthians deve mais 30 para o André Cury dos empréstimos. Aí deve pro André Cury, pro Carlos Leite, pro Luizinho Piracicaba, pro Will Dantas, pro Juliano Bertolucci. O Will Dantas veio aqui, me apelidou de bunda amassada e nunca mais voltou no Tem uma programa. carinha de E bunda nunca mais amassada, hein, voltou no Gabriel? programa. E foi uma quantidade de palavrão que a gente quase não voltou pro ar no dia A seguinte. gente tava falando de sonho, né? O sonho do Yuri Alberto. I have a dream. Tem duas situações. Uma que, assim, a Libra, né? Muito forte. Receber por semana, né? Toda sexta-feira lá por semana. 55 mil libras por semana recebe em média um jogador da Premier League Série A. Exatamente. Então, assim, já um sonho virando realidade. Aí outra coisa, né? Melhor do que o Roger Guedes, né? Que o Roger tinha o sonho de ir para a Arábia e o Yuri já ia para a Inglaterra. Catar. O sonho dele era jogar no Qatar, é brincadeira isso aí Então, também. Qatar, exatamente. Você está ouvindo o Samba Gol na Transcontinental FM e a gente recebendo Fábio Lázaro, setorista do Que Corinthians. resenha, bicho. Fabião, primeiro assim, só pra gente também ilustrar pro ouvinte, eu conheci o Fabião por causa do lance. Sim. Fui contratado à época pra fazer a cobertura em loco do Mundial do Palmeiras. Mas você é palmeirense? Nem sabia. Ninguém pergunta, sabe. hein? O ouvinte, você revelou pro nosso ouvinte. Agora o nosso Olha, ouvinte não sabia que ele era Eu fiz palmeirense. quase igual o André num podcast, que revelou que era São Paulo sem querer, né? Desculpa, gente, revelei que eu sou palmeirense sem querer aqui. E aí conheci o Fabião lá, depois fizemos algumas coisas com o lance e a Voz do Esporte, A Rodada, né? O podcast. Podcast. E depois nos reencontramos Pô, mas fala na isso teu comunicação. passe. Fala que você cobriu Copa do Mundo também. Cobriu Copa do Mundo também, pelo Você, lance. outro repórter amigo nosso, parceiraço. Parceira, nossa, a gente adora ele, gostava pouco de chamar a atenção, né? E fingia que não conhecia ninguém, mas o que tinha mais contato possível da Globo era ele. Mas enfim, isso aí fica pra outro dia também. Um abraço aí. Você mesmo. Não, é a atriz lá, a Tomé. Como é que é o nome da... Até aquela torcida organizada do Palmeiras da Savonha. Também, exatamente. Obrigado. Fabião, a pergunta que não quer calar. Você que cobre o dia a dia, tá lá, encontra o pessoal. Yuri Alberto e Pedro Raul, quem é mais bonito? Briga boa, hein? Hector Hernandes. É que não dá pra comparar. Também. Não, para com isso. Não dá pra comparar. Não, porque chegou João agora, você não Basso. quer dar moral. João Basso, o jogador mais bonito do futebol brasileiro. João Basso. Do Santos? É o mais bonito do futebol brasileiro. O zagueiro João Basso. Vamos olhar aqui agora. Vamos olhar Vamos olhar aqui agora. A gente vai olhar aqui Vai agora. A entrar gente na faz a lista? seleção dos mais bonitos. Não, mas entre os dois é o Pedro Raul. Pedro Roy é mais bonito. Por isso que talvez não esteja jogando, né? Exatamente. Gastou tudo na demonização facial, né? Sim. Da lente de contato. Não, mas E não, é verdade que você deixou a barba por conta de Yuri Alberto? É meu muso inspirador. Vai bem, João Basso.
Ah, não, uma beleza rústica, uma beleza meio raniélica. Não, Eu pô, ainda- eu ainda parece acho aquele o ator da Alberto Globo, mais bicho. bonito, velho. Ele parece um ator da Globo. A beleza é também. uma coisa muito particular também. Vocês pegaram uma foto que não tá bem Ô, valorizada. louco, pra mim ele tá galã pra Mas- caramba. mas- velho. ama, você quer- não, o Joana não sabe de ângulo, ele critica o Tem ângulo que eu umas faço fotos- selfie. Tem umas fotos dele quando ele veio pro Santos, cara. Chegou no Santos, de terno, tal, porque ele veio da Europa. Pô, parecia... Por um momento eu achei que eu tô no fofocalizando aqui. Programa de Léo O Dias, almanac da TV aberta Aí você quedou. sim, garotinho. Mas voltando a falar, chegada de Ramon Dias foi uma virada de chave ou demorou? Demorou um pouco, mas foi. O Corinthians passou a jogar bem. Começa assim. Verdade. Depois, só que Podia estar perdendo, mas jogava bem, né? em alguns momentos perdia porque defensivamente alguns vacilos individuais. Depois teve um momento onde o Corinthians criava muito, perdia muito gol. Começando muito atrás no placar, a maioria dos jogos sem conseguir virar. Exatamente. E você vê como os problemas depois mudaram, né? Depois, num dado período que o time acertou, tava começando a acertar, é um time que caía muito também de rendimento no segundo tempo, né? Geralmente jogava melhor nos segundos tempos, porque saía atrás do placar e tinha que buscar o resultado. E depois passou a jogar melhor o primeiro e cair de rendimento no segundo. Mas, de uma forma geral, o time passou a jogar melhor, o time passou a ser mais organizado. O próprio Ramon Dias demorou para encontrar o esquema ideal. Começou com 3 zagueiros, aí depois passou por 4, linha de 4 com o Losango, né? Os 4 jogadores no meio do campo, que foi como terminou. Dependeu do Romero um tempo, depois o Romero já teve uma outra condição Mas um dentro do pouquinho time. por culpa dele mesmo, né, cara? Porque É que foi a demorou época das muito. Copas, né, Eu que eles falei, não, caíram. mas demorou muito pra efetivar o Bidon, cara. O Bidon na flor da idade, ele jogava 3 Copas lá brincando. E ele insistia demais no Charles, que tinha acabado de chegar também. Então, ele passou os caras na fila, e aí o Emiliano foi fundamental nisso. Ah, é? Foi o Emiliano Essa é que até a pergunta bancou. que eu ia fazer. Hoje, quem que é o cara mesmo? É o Emiliano, não é? No dia a dia, o Emiliano. No dia a dia, o Emiliano. É o cara que tá perto, que faz os trabalhos, até pela idade que o Ramon tem. O Ramon, ele é mais o cara que vai no jogador, dá um toque, que faz o trabalho mais de definir o que vai ser feito, mas a execução é do Emiliano. É como se fosse o contrário. É como se o Ramon fosse aquele auxiliar que o jogador procura pra desabafar e o Emiliano que faz a coisa tática. Nem isso, porque o Emiliano é muito... O fato do Emiliano tá mais no dia a dia, o Emiliano é mais parceiro dos jogadores. Entendi. É o cara que tá mais perto. Acho que o Ramon, por ser um cara mais velho, hoje ele faz um trabalho muito mais da experiência, da bagagem. Teve gente que falava isso do Filipão, né? Que o Filipão tinha o Paulo Turra. O próprio só, tipo, Luxemburgo com o pessoal Copertino. É verdade. Isso, exatamente. Só que tem uma diferença nesses casos, quando as pessoas comparam. Ainda assim, a figura do técnico sempre foi o Luxemburgo, sempre Mais foi centralizada neles. o Filipão. No caso do Corinthians, não. É mais do Mais Ramon. dividida. É mais o Ramon. Não é mais do... É mais Mais do o Emiliano. Emiliano. É mais comparável a Matheus Bach e Tite, por exemplo? Do que Não, vem porque acontecendo recentemente? Eu acho que o que acontece com o Emiliano e com... É pouquinho mais comparado, mas eu não acho ainda que o Matheus tem o estofo que o Emiliano tem. Eu acho que o Emiliano trabalha mais, Aham. tá mais presente, mais ativo do que o Matheus. É um cara de uma personalidade também diferente, né? Um Mas, cara mais assim, intenso. Pô, com certeza. É. E também por uma questão de qualidade de trabalho também, né? E Mas pela questão também, desculpa, de vestimenta. Porque o Tite vai sempre de terno e o Matheus de agasalho. Com o uniforme do clube, é. No Corinthians, não. Vai os terninho, dois lá de terninho. Você acha Ou que então faz uma blazer, calça diferença jeans. isso? Ah, passa respeito, A né, mano? alfaiataria influencia no Veio futebol? com o terno do São Caetano uma vez, Eu né? tenho Vai ter que até fazer hoje, aquele eu tenho. material. Tem até hoje o terninho do São Caetano, viajando na Libertadores. 2002, pode crer. E o Emiliano, pra mim, realmente... É que... Eu sempre falei isso aqui. Eu prefiro o técnico que é mais sanguíneo à beira do campo. Tá? Eu prefiro um cara que seja mais enérgico. Não que o Tite não seja, mas eu tô com ranço do Tite, já não é de hoje, já é de algum tempo. E eu acho que o Emiliano e o Ramon, eles trouxeram de volta à beira do campo, na área técnica da Neoquímica Arena, o espírito corintiano. Que é aquele técnico que vibra, que vai xingar o banco adversário, que é o que o corintiano gosta, irmão. Sim. Que vai defender as cores do Corinthians no bom, no ruim, e vai pra cima e ninguém vai mexer nos Posso caras. fazer um adendo só nisso, que aí você já fala, Fabião. Eu acho que uma das principais cartadas dessa dupla, Emiliano e Ramon, foi entender o peso que a torcida tem em cima do Corinthians. La gente. Porque quando o Corinthians, assim, ainda não estava conquistando os resultados,
Eles respeitavam a opinião da torcida, diziam que a torcida tinha razão quando vinha vaiar depois do jogo, até em alguns protestos. Então eles sempre elogiavam a postura da torcida, independente de qual fosse essa postura. Se era postura de vaia, ou sempre quando a torcida do Corinthians, né, incentiva o jogo todo e cobra pós-jogo. Então eles sempre trabalharam muito essa parte da torcida. Eu acho que esse é um dos fatores com que a torcida teve mais paciência com eles no momento de baixa, e que a hora que começou a remontada, aí a torcida abraçou de verdade. Eu acho que eles foram muito malandros nessa parte Mesmo aí. com as E o eliminações. Emiliano é um cara que não foi apenas uma vez que falou, e é fato isso, que ele sonhava em dirigir o Corinthians. Ele é muito amigo do Mascherano, né? Ele sonhava em dirigir o Corinthians, ele sonhava em trabalhar no Corinthians. Quando ele via a torcida do Corinthians, ele se cantava. Então, assim, por ser mais novo, pelo trabalho, apontar uma passagem de bastão em algum momento do Ramon pro Emiliano, o Emiliano tá tratando isso assim: estou trabalhando no Corinthians. Aquilo como algo muito pessoal também, sabe? Pô, estou trabalhando num clube que eu queria trabalhar aqui no Brasil. Eu acho que ele tá trabalhando isso, não é só o Emiliano, tá? O próprio preparador físico, o Diego Pereira, também é um cara que tá no dia a dia ali também, até prestar aqui minhas condolências, porque ele perdeu o pai agora na última sexta-feira. O Diego, que é um cara muito sangue bom da comissão técnica, tá sempre lá ajudando a traduzir, e é um cara que com a gente é um cara que respeita, e um cara bacana demais. Também tá querendo muito, que ele tem... Pô, o Diego passou a vida inteira dele basicamente trabalhando no tal do mundo árabe, que o pessoal fala, né? Times do Catar, Emirados, Arábia. Um cara que começou... Um cara que vem de uma situação humilde no Rio de Janeiro, passou por, acho que, Nova Iguaçu, times menores, teve uma passagem muito breve nas categorias de base do Flamengo, e depois fez a vida fora do Brasil. E volta pro Brasil agora com o Ramon, primeiro no Vasco e agora no Corinthians. E o sonho do cara é ser reconhecido nacionalmente, ser reconhecido no país. Tanto que ele larga o Grupo City. Quando o Ramon deixa o Al Hilal, o Diego vai para o Grupo City, vai trabalhar no New York City. Inclusive, é o Diego um dos caras que indicam a contratação do Thales. Trabalhou com o Thales Magno no New York City. E o cara, assim, larga o New York City. O pessoal falou, ó, você não tá trabalhando no New York City, você tá trabalhando no Grupo City. Aqui você pode ir pro Manchester City amanhã. Que você pode trabalhar na Inglaterra, você pode trabalhar em num time da franquia. Na Bélgica. Na Espanha. Você vai... No Girona, na Espanha, que tem o Girona. Girona, a Giovana fala Girona. Girona. E aí você vai e vai querer voltar ao Brasil para trabalhar no Vasco? Porque o sonho do cara é ser reconhecido nacionalmente, que está chegando numa seleção brasileira. Então, para ele também, essa experiência de trabalhar no Corinthians e tudo mais, é algo surreal para ele. Então, toda a comissão, em especial o Emiliano, o Diego, o Osmar, o Bruno, eu já não sei, tenho menos contato, já não posso dizer, né? Que tem o Bruno Uribari e o Osmar Ferreira, que também compõe a comissão técnica, e a gente não tem tanto acesso, tanto contato. Tem o Heverson Pimentel, que O esteve Heverson aqui é no do Samba clube, né? Gol. É que o Heverson é do clube. Ele veio aqui, inclusive. E aí eu ia falar que ele é um cara que é um ótimo profissional. Ele foi de 20 anos atrás, era preparador do Corinthians B na minha época. E aí também tem uma importância no preparo físico aí dos O atletas Heverson aí. é um cara que tá há um tempo, é do clube, do próprio clube Sim. também, outro cara sangue bom pra caramba. Ele sempre tratou a gente muito bem lá em Bragança, quando ele participava do Red Bull Bragantino. Passou muito rápido. Muito. Aí a gente vai para um rápido intervalo. Próximo bloco a gente vai falar de Memphis Depay, da saída do Cássio e do Corinthians em uma pré-Libertadores, e também da vaquinha para pagar a Neoquímica Arena. Continue fazendo sua doação. Ai, ó, Roger, não sai daí que a gente já volta. A melhor resenha da maior paixão nacional. Samba Gol. Para. Aquele momento Sônia Abrão com João Kleber. É a audiência, a gente segura pra voltar já com o programa especial. E agora aquele momento que eu vou passar um recadinho pra você. Negrão Júnior, solta o apito! O Brasino, jogo da galera. Vem jogar Brasino, que é o jogo da galera. Tá cansado de pegar trânsito, lidar com o estresse do dia a dia e ficar entediado em casa?
É isso mesmo, meu povo! O Brasino 777 chegou para dar uma chacoalhada na sua vida no conforto do seu sofá, seu celular ou qualquer lugar. São milhões de reais em prêmios distribuídos todos os dias. É mais dinheiro que gente na 25 de março. E esqueça de ficar esperando um tempão para sacar seu dinheiro. No Brasino 777, você recebe sua grana mais rápido que um ônibus passa pelo ponto. Rapidinho e via Pix. Com mais de 6 mil jogos, você encontra de tudo, desde jogos super clássicos até os mais modernos que você já viu. E não para por aí, no site brasino777.com tem sempre alguma novidade para você apostar e se divertir, torneios épicos para você mostrar para todo mundo e tirar onda com seus amigos, e resgate rapidinho via Pix para você poder comprar aquela coxinha que você tanto ama. Então para de ficar aí parado e corre pro brasino777.com, o jogo da galera, para se divertir em qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer dispositivo. Brasino777.com é o cassino online da galera, autorizado no Brasil. Destinado para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Brasino, senhoras e senhores! Estamos de volta, meu povo, com o Samba Gol. Samba Gol especial de fim de ano, começo de ano. Programas especiais pra você. Voltamos com a maior e melhor resenha do rádio aqui na Transcontinental FM 104,7. Ô Brasil! Em primeiro lugar, Roger Guerreiro, Libertadores! Guilherme Estevão Dobrevetio. e o nosso convidado especial, Fábio Lázaro! Fabião Brabo! Setorista do Corinthians pelo Portal Trivela, um cara, gente finíssima, que ainda vai cantar sertanejo pra gente hoje. Ele não vai escapar. Beijo de varanda, vamos pedir o quê Beijo pra de ele? varanda. Boa, Ele moça, gosta- ele gosta de Boa Bruno escolha, Marrone, hein? Boa escolha. Gostou, beijo de E vou varanda? deixar uma enquete aqui. Semelhança de Fábio e Nath Potira. Responda depois aí. Depois Vamos a gente pensando. responde. Depois Vamos a gente pensando. responde. Vamos Ó, pensando. a gente vai pensar e vai falar. Também se inscreva no canal do YouTube da Transcontinental FM. Curta. Existe? Roger de ametista vai te Vai te contar. falar, é. Cuidado, E ativa o cuidado sininho. com o seu amigo do Gui. E baixe o aplicativo da Transcontinental no seu celular e ouça toda a programação da Trans. Onde, Negrão Júnior? Palma da mão, 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 palma da mão. Na palma da sua mão, garotinho. Eu sei qual que é acho melhor, mas o Roger Guerreiro, ele é muito traíra. Ele é muito traíra. Prossiga. Não, agora eu vou falar. Eu não captei, amado mestre. Nem eu. Tô devagar. Nem É porque eu sou- olhei pra ti, Nem eu, e eu tô Floriano, completamente envolvido na história. Não, e assim, é algo redondo. Tô aqui, faz parte do corpo. Não vai ver esse caminho, não, tá falando? Porque teve uma vez que a gente colocou uma foto da Nath aqui num belíssimo vestido rosa. Tipo o vestido do Geise Arruda. Calma aí, se for o que eu tô pensando, não é não. Não é tão semelhante Aí assim. teve um detalhe que me chamou muita atenção. Que E era o Diego é especialista em reparar nesses detalhes. Ele reparou, chegou no meu ponto, eu fiz a pergunta, entendeu? Caço. Aí o que acontece? Eu reparei um detalhe na Nath Potira. Ela estava com o Cutova totalmente ressecado. Aí Roger Guerreiro olhando pra você, bem Como traíra eu tô que olhando é. daqui, ó. Floriano olhou daqui, mandou lá no ponto. E aí o Roger essa foi é a fiscal. semelhança. Tipo, sabe por quê? Porque Isso ele realmente vende é cremes semelhante. para cotovelo. Então ele tenta aqui fazer o seu negócio. Fazer um merchan? Traíra, garotinho, traíra. Traíra, moço. Só que a Nath não vai cantar, tá vendo? Pouco convidado. Cara, eu pensei que Jamais, era outra coisa com o mesmo prefixo. Que isso? Não é isso não. Por isso que eu falei que não é semelhante. Ô, Fabião, final de ano pode tudo? É Lady Gilma? Só não pode. Esse é o samba gol. Quando o convidado entra na dança, quando é dos nossos, cara. nossos. É dos Sabia, nossos. Não, e o bom é que aqui não é rádio católica. Exatamente. Ô, Fabião, pra gente começar com polêmica. Saída do Cássio. Saída do Qual foi o fator preponderante pro Cássio sair? A saída dos outros jogadores que dividiam a responsabilidade. Falei que se tem aqui a relação com a própria diretoria, em especial o Rubão. Porque até no final, com o Augusto Melo, Mas as não coisas dava pra estavam... sustentar mais um pouco o Cássio?
O Cássio não queria mais. O Cássio não queria mais. O Cássio não quis ficar no Não, Corinthians. Realmente não quis. O Cássio realmente não quis ficar no Teve Corinthians. aquela questão com os familiares dele lá. Mas isso já foi mais no né? passado, já, né? Mas não é aquela coisa Sementinha, do, né? vai pra Não vai, uma mas, hora estoura. Mas no final de tudo, ele estava cansado de ser vidraça. E teve o banco de reservas também que afetou. Ele foi pro banco. Banco, Ele verdade. foi pro banco de reservas. Eu pensei, por um momento eu pensei que era porque, como mudou a diretoria antiga que passou muito Mas tempo com ele, passa. entendia o que ele falava. Não- Aí essa já não entendia tanto. Mas assim, não tá tão errado. Porque quem era o gerente de futebol da diretoria antiga? Era o Alessandro Nunes. Ah, é verdade. Que jogou junto com o cara. Tinha a linguagem do cara, entendia o cara. Só que não era só o Alessandro. Você tinha ao lado, você olhava pro lado, você tinha o Paulinho. Você olhava pro lado, você tinha o Gil, que era sempre um cara mais comedido. O que sempre me passava do Gil o Gil não é um cara de dar porrada em vestiário, de pedir a palavra, mas é um cara que, no exemplo, assim, no dia a dia, no trato, no profissionalismo, um cara que era o primeiro a sair, primeiro a chegar, o último a sair. Ele já era uma liderança natural por isso. As pessoas já olhavam e falavam assim, cara, esse cara é top. E ele dividia essa questão da responsabilidade com outros caras no elenco. Renato Augusto. E ele foi perdendo esses caras. E aí começa o ano, o time tomando porrada, aquela bagunça toda. Vai sobrar tudo pra mim. Sobrava tudo pra ele. E era assim, era tudo. Era, como eu falei, do André Ramalho, era o Cássio que fazia a listinha da caixinha. É o Cássio que, tipo, tinha informação que a menina, que a moça da cozinha, a tia da faxina, tava com problema em casa e tal, que juntava os caras e falava, vamos ajudar. Era tudo o Cássio que fazia, tudo. Tanto que o que ele fala na saída dele no Corinthians e na chegada dele ao Cruzeiro, que ele quer ser mais um jogador no elenco. Tanto que no Cruzeiro ele não veste braçadeira de capitão. Ele não é um dos líderes do elenco no Cruzeiro. Ele não fala tanto realmente. Ele do Cruzeiro. quer ser... No Corinthians, toda derrota, o Cássio era Cássio. A gente já nem aguentava mais ver o Cássio. Porque ele sabia que o Cássio ia passar e ia falar as mesmas coisas. Era toda derrota, toda porrada no Cássio. Então ele sentiu cansado. Pô, cara, 12 anos no mesmo time. É muito 12 tempo. anos. É muita coisa. E sendo já desses 12 anos, pelo menos em 8, uma liderança, um cara de... É um cara decisivo, né? Um cara que, se você for pegar os maiores títulos do Corinthians recentemente, ou for pegar só os dois maiores, que é o bicampeonato do mundo e a Passa diretamente Libertadores... por ele. Não, é totalmente do Cássio. E o Sheik também na Libertadores. Mas assim, o Cássio é um cara que ele tá literalmente no patamar da história do Corinthians, lá em cima, com É, Sócrates. na minha opinião, o maior Pra ídolo mim da também, história do Corinthians. pra mim também. Respeitando o futebol de todos os outros. Todos, acho que não é o melhor. Mas é o maior, Entre também maior acho. e maior são duas coisas. Acho que é o maior. O cara que mais conquistou títulos, jogou 12 anos, jogou mais tempo, conquistou mais títulos. Tá ali. Mas você acha que essa saída dele não manchou um pouco essa imagem pro torcedor? Eu não acho que manchou, não. Tanto que a recepção dele na arena no Corinthians e Cruzeiro foi legal, foi bacana. Teve uma declaração do presidente da Gaviões, né? Falando um pouco que... Não citou, acho que o nome do Cássio diretamente, mas que o Cássio poderia ter aproveitado mais essa questão da aproximação com o torcedor e etc. De levar os jogadores lá na torcida para pós-jogo. O que o grupo atual tá fazendo, de ir lá fazer o poropopó com a torcida e tal. Rolou essa questão aí de, tipo, uma meio que indireta, assim, que ele poderia ter aproveitado melhor essa relação com a torcida no momento que ele esteve nesse posto aí Eu acho de liderança. que a única coisa que talvez ele tenha se queimado um pouco é a impressão que se deu de que ele só pediu pra sair, ele só espanou de vez quando ele foi pro banco. Entendi. Porque aí fica aquele pensamento, e aí isso vai ficar pra sempre, nunca ninguém vai saber. Só o próprio Cássio no interior dele. Se ele tivesse ficado como titular, será que ele pediria pra sair? Eu particularmente acho que não. Com o Carlos Miguel fechando o gol, inclusive. Sim. O Carlos Miguel na época... Bem, Que também mandou um grande beijo, obrigado pra diretoria do Corinthians. E saiu, né? Semanas, Que mais uma mas- loucura da outra diretoria, da diretoria do Duílio, que é aquela questão da multa que caiu. que caía, só que naquela época do Duílio, o Carlos Miguel não jogava. É verdade. A partir do momento que teve a culpa da gestão do Duílio, teve. Mas acho que tão grande quanto a culpa do Duílio foi do Augusto Melo de não ter visto antes e renovado antes. Pô, mas os caras não sabiam fazer contrato com quem já tava, imagina com quem você vai Apresenta o renovar. patrocinador no começo do ano e fala, não, O que Veríssimo é o nosso aconteceu? primeiro reforço. Garro, Mateuzinho, Que é mais Veríssimo. um que ele joga joga nas costas do Rubão. Mas eu É, vou, o mas Lucas Veríssimo? vou entrar, você falou da questão de contrato, aí eu já contei, né, pra nossa audiência rotativa, que eu fui emprestado pro Flamengo sem a presidência do Corinthians saber. Você sabe dessa? Não sabia. Conta aí, Roger. É, rapidinho. 2000 e- 2004, eu fui emprestado Do pro Alibi? Flamengo, do Obrigado. Alibi e Muito Nesi obrigado, Curi. Roger.
vice-presidente na Zicuri, eu já tinha feito lá 7 gols no Flamengo. Pede uma reunião com o meu empresário pedindo pra eu voltar a treinar no dia seguinte no Corinthians, que os gols que eu tava fazendo lá no Flamengo era pra eu fazer no Corinthians. E eu já tava com contrato de empréstimo de 1 ano. Eles não sabiam que eu tinha sido emprestado do Flamengo. Meu Deus. Então, aí essa questão de contrato, aí não sabia que a multa era baixa e tal. Então, Fora assim, palitar o dente com o cartão. Né? essa fora o palitar o dente com o cartão do meu empresário. Isso aí. Mas assim, essa desconexão de informações e tal, de puxar, o contrato desse jogador acaba quando, Sabe qual que é quem o valor. fazia parte dessa diretoria também, né? Não exatamente dessa diretoria, mas da cúpula. E 3 anos depois, fez parte da diretoria. Rubens Gomes, o Rubão. Rubão. Sim, Rubão. O Roger falou. Que aí teve a questão do 2007, né? Que depois... Porque ali ele não era exatamente da diretoria, mas era da cúpula. Já era da Em 2007 cúpula. ele assume a vice-presidência de Tanto que futebol. nessa época, quem consegue me liberar pro Flamengo é o André Sanches, que ocupava cargo de diretor lá na época. Aí ele que me liberou. Pode ir que eu te libero. Porque outros diretores não queriam me liberar. Porque na época eles queriam me emprestar para as equipes do interior de São Paulo e tal. Chegaram 2, 3 lá e eu falei que não ia. Falei, eu podia ficar correndo atrás do gol lá, treinando atrás do gol, que eu não ia ser emprestado para esse time. E assim, com todo respeito às equipes que apareceram, mas eu queria, entendeu? Aí quando chegou a do Flamengo, você não quis ir para aquele time, não vai pro Flamengo também não. Aí o Andrés que bancou a liberação, tanto que a presidência não sabia. E o episódio dele demitindo o goleiro Felipe ao vivo no Jogo Aberto. Essa aí é uma das coisas mais históricas da televisão e do futebol. É maravilhoso. É quando a arte imita a vida. Porque olha o que aconteceu ao vivo no Jogo Aberto com o Felipe e o André Sanches negociando uma venda, meu amigo. É brincadeira, né? Muitas coisas aconteceram no Jogo Aberto. Né? Aliás, Negrão Júnior, nosso sonoplasta, é o sonoplasta do Jogo Aberto. Ah, é? Rapaz, que Negão Júnior deve ter visto. Se você, olha, Eu quero conhecer essa o Negrão. Negrão Júnior é a história. É a história. Eu quero depois bater um papo com o Negrão Júnior e perguntar se ele tá do lado do neto ou do Benjamin Bach. Olha! Uma coisa, você que gosta de tomar uma cerveja, Eu gosto. o dia... Nada, que isso. A gente vai sentar um dia aqui, que não onde você foi almoçar, provavelmente. A gente fica bebendo cerveja até 5 da manhã. Por favor. Se você fica até às 5 só ouvindo história de Negrão Júnior com o Ratinho, com o Datena, com Alex Lopes... radialista. Rádio Globo, radialista. Olha, não sei nem se deveria falar o nome, né? Mas tudo bem. Agora já foi também. Deve ser o Negrão Júnior que corta também. É verdade, Negrão. Faz essa pra gente, hein? Dessa Fabião, moral. efeito Memphis Depay. Eu não acreditava que o Corinthians ia ter, Aí, Roger. não cacife, mas que fosse trazer um jogador com 30 anos que estava no Barcelona e no Atlético de Madrid. Um jogador que estava na primeira prateleira da Europa, jogando Champions League, no auge, porque ele não estava com 34, 35, ele jogou com 30. 3 dias depois que anunciaram que estavam negociando, ele acerta, não só vem, como se torna um personagem da remontada do Corinthians e torna-se um exemplo do que um clube precisa buscar de jogador europeu que quer jogar no país. Não é aquele cara em fim de carreira que vai agar e andar na cara do clube. É o cara que vai vir, vai respeitar o clube. Pô, a cena dele, tirando a faixinha da cabeça pra brigar no jogo contra o Grêmio, meu amigo, né, velho? é outra que tá nos anais do futebol. Ai. É lá ele. Então o que é o efeito Memphis pro Corinthians? E como foi a negociação? Porque parece que foi simples, porque aparentemente foi rápido, né, o acerto. Foram 3, 4 dias. Foi. Cara, eu até fiz essa pergunta numa exclusiva que eu fiz com o Thales Magno recentemente. Porque o Corinthians teve as 9 contratações. Bela dança de vocês, inclusive, hein? Obrigado, cara. Você viu? Obrigado, cara. Parecia uma geleia. Não dá, é muita coordenação. Perna, cabeça, corpo, não dá muita coisa. Desculpa. Eu prefiro só a dançadinha no Villa Country ali, dançando. Esse é um... Eita! Esse aqui tem uma estátua. Você entra no Villa Country, tem um chafariz e tem uma estátua de Fábio Lázaro ao lado do chafariz. Mas o Memphis é um cara que... É outra coisa, é outro nível. É a aura internacional. Foram 14 jogos, 2 derrotas só. Racing em Avellaneda e São Paulo que nem entra no segundo tempo, lá em Brasília. Nenhuma derrota em casa. 7 gols, 3 assistências, 4 assistências, 11 participações em gols em 14 jogos. É um cara diferente. Que a gente falou pelo bloco, fez o Yuri Alberto jogar bola, ajudou o Garro. Fez o Yuri Alberto jogar bola, ajudou muito o Garro. Era a cereja do bolo. Era o jogador que deu exposição ao time. Foi o jogador que entrou em campo e que entendeu que é Corinthians muito rapidamente. Que
que não só entendeu, mas como passou a viver o Corinthians e o Brasil como um todo. Né? O cara que vai na quebrada comer podrão em Guarulhos, que vai em uma comunidade em Santo André e derruba o bar e fala assim, eu pago isso aqui. É um cara que vai fazer feat com o MC Rariel. Porque é o estilo. Eu falei pro Thales, ele passa uma vibe muito, até não só brasileiro, ele passa uma vibe de um carioca, sabe? Usou a Juliette do Papo Coisa Linda. Na apresentação. Na apresentação dele, assim. Aquele ditado, né? Tem gente que está vivo e tem gente que está vivendo. E ele tá vivendo. Ele tá vivendo, ele tá vivendo. Ele é um cara que tinha mercado na Europa, talvez não um mercado de primeiro patamar como ele estava, né? No Barcelona, no Atlético. Acho que dali em diante, na Europa, ele tinha um mercado mais alternativo, de segunda prateleira, mas ele tinha um mercado ainda que dava pra disputar uma Champions, talvez não com condições de chegar pra disputar pra ser campeão, mas... Estaria na vitrine da maior competição de clubes. Ou ganhar, ou encher de dinheiro na Arábia, sabe? Tinha também essa opção. E ele, pra ele, o propósito foi o maior. O projeto Corinthians foi maior. E aí entra na questão da contratação. A contratação, ela acontece de uma forma muito surreal. O Corinthians, através do próprio clube mesmo, que foi colher informações de alguns jogadores, ficou sabendo da disponibilidade do Memphis. Inicialmente, o Memphis não viu com bons olhos, mas já na segunda, terceira conversa, porque o Memphis não tem empresário, ele tem uma equipe, ele mesmo negocia. Ah, é direto com ele. Então, tem uma equipe também. Não sei, mas ele tá sempre a par de tudo. Mas existe o Team Memphis, Team Depay. Então, ele tem uma equipe dele, ele coordena... Parecido ele com o manda. De Bruyne. O De Bruyne tem uma equipe que trabalha pra ele, mas é ele que nessa, bate o martelo. Exatamente. Então, conversou, e aí um nome foi muito importante. Qual? Na negociação. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Porra. Não a participação, mas o nome. Nós somos o time do Ronaldo. Putz. Nós somos o time que o Ronaldo jogou. Olha esse projeto que a gente fez com o Ronaldo. Tanto que, aí eu vou me gabar um pouquinho, eu sou o primeiro a dar informação do modelo de negócio. E o título da matéria era Projeto Ronaldo. Porque assim como o Ronaldo, quando vem pro Corinthians, era um projeto associativo, onde o Ronaldo ia ter também a oportunidade de negociar coisas no uniforme do Corinthians e conseguir compor o salário em relação a isso, faz um projeto entre Corinthians e Memphis, diferente do Ronaldo, porque o Ronaldo já tinha aquela veia empresarial, o Memphis não tem, mas não tem não da mesma forma, mas a questão midiática, de exposição da marca Memphis. Porque o Memphis é uma marca. Na música, no estilo, A faixinha na da cabeça, faixinha, gente. tudo. Que o Roger já tem. Já, com certeza. Tudo isso corrobora para agregar um salário. E a participação da patrocinadora, né? Então, quando se falava muito assim, o Corinthians deve todo mundo, não paga ninguém e tal, e vai contratar o Memphis, eu sempre falei, olha, vamos separar o joio do trigo. O Corinthians dever o Cuiabá pelo Ranieri, dever o Flamengo pelo Mateuzinho é errado. Não podemos minimizar isso. Só que a contratação do Memphis, ela já é diferente, é um perfil diferente. O Corinthians está pagando 33% do salário do Memphis. O valor, o que sai do cofre do bolso do Corinthians efetivamente de caixa, toque de caixa, é inferior a muitos outros jogadores do elenco do Corinthians. Para um jogador com todo esse Se é o que é perfil. falado 3 milhões, 1 30 milhão anos. sai do Corinthians e os outros Bem 2 menos. saem bem menos ainda. Bem Olha, menos. então bem o menos. negócio já realmente. Bem Os menos. benefícios. Eu tenho que puxar aqui, mas tem uma composição que era Esportes da Sorte. Tem uma composição... E até tem a composição associativa. E se essa composição associativa de percentual de produtos vendidos, produtos licenciados, patrocínio, enfim, exposição da marca, for atingido, o Corinthians não paga nada. É que, de Praticamente fato, não o paga dinheiro nada. ele é do Corinthians, porque o negócio é feito, a venda cai no cofre do Corinthians e o Corinthians repassa. Mas, de fato, o Corinthians é um modelo de Mas negócio é algo que diferente. entra pro Corinthians e o Corinthians repassa, não é que já tá saindo sem. Fora o aporte da própria Esportes da Sorte. Fora esse próprio aporte da Esportes da Sorte. Eu tô puxando aqui, porque eu tenho informação em percentual Não, aqui. pode ficar à Trocando vontade. em miúdos para a audiência do Samba Gol, Fabiano, quando você fala essa questão associativa,
trocando em miúdo, seria a participação nos lucros dessa marca Isso. Memphis e tudo que está associado Inclusive, a nas ela. né? lojas do Corinthians, Poderoso Timão, tem a camisa do Memphis, Do com Memphis. o rosto dele estampado Isso lá. Então, tudo com certeza, converte, isso tudo converte converte. pra ele uma Com porcentagem. o número e nome dele na camisa também? Ou não? Não, tudo converte. Tudo converte. Tudo que tem a ver com a marca Corinthians. Se amanhã, depois, o Corinthians fechar um patrocínio exclusivo com a cara do Memphis, o Memphis vai ter participação. Entendi. Tudo converte. pro E, Memphis. e fora assim, o holofote pra ele também voltou-se um pouco pra ele, porque até a seleção holandesa já voltou a olhar pra ele com outros olhos depois do rendimento dele no Se brasileiro. inspirou em Sim, mim. o próprio pô. Ronald Koeman já falou isso, né? Sim, É, exatamente. o próprio O Corinthians até Ronald. tentou trazer, tá tentando trazê-lo pra assistir Tá. o jogo na Neoquímica Arena pra É uma fazer essa simpatia, reaproximação. hein? Ó, O Koeman realmente... Inclusive, até a capinha do celular do homem é laranja, moleque. É a laranja mecânica Olha aí, só. ó. É, você viu, né? A capinha do Lázaro. É. Ó, Aí, ó. tá vendo? O 68% do pagamento através da Esporte da Sorte. 15% do pagamento por meio da participação do jogador em lucros e ativações comerciais. E 17% pagos pelo Corinthians, caso ele cumpra metas de desempenho previsto em contrato. Pelos números, então, já deve ter cumprido. Em né? Alguma valores, coisinha. em valores, isso em termos de valores. 57 milhões de reais pagos pelo Esporte da Sorte, o valor total do Memphis. Estou falando tempo de contrato, De contrato, é. Tempo de contrato, 70 milhões fixos, que pode chegar a 84 milhões de reais. Tá? 70 milhões fixos porque são os 68% mais os 15%. Os 17% é por questão de atingimento de metas. 57 milhões fixos pagos pelo Esporte da Sorte. 13 milhões pagos pelo Corinthians através de ativações, a parte associativa. Ah, mas se o Corinthians não chegar aos 13 milhões, aí sai do Aí cofre vai do sair do- Corinthians. Mas, pô, 13 milhões em 22 meses, que é o tempo de contrato, Chega. chega. É pagável. É, total. É pagável. E 14 milhões. Ainda mais jogando bem, marcando gol. 14 milhões, que também é pago pelo Corinthians. Se ele por atingir metas. determinadas metas. Só que é aquilo, você atingindo metas, pô, Corinthians na Libertadores, Tem premiação. tem premiação. Entra mais, Ou seja, assim, exato. empata, né? Que ao mesmo tempo o desempenho esportivo afeta também na saúde E financeira. é diretamente ligado ao desempenho esportivo e ao resultado Total. esportivo. Ele sai de uma situação de quase rebaixado para um time que disputa a terceira fase de Copa do Brasil, pré-Libertadores, e vai estar na ponta dos cascos, porque termina o ano bem, com o técnico, com o respaldo da diretoria de futebol, planejamento. e ele sendo a grande E estrela. na parte financeira, só é o Corinthians que teoricamente não iria receber nada, ou uma mixaria caso fosse rebaixado, ou fugisse do rebaixamento, ficasse ali em 15º. Se não chegou em 7º, ganhou 33 milhões, se eu não me engano, de premiação. Que aí tinha é um metade valor já que tá teoricamente aqui. o Corinthians não Quer ver? contava. Só a Copa do Brasil já diz muito, porque a Copa do Brasil é a competição que mais paga É. na América Latina. O Corinthians fora da Copa do Brasil 2025 ia ser um desastre Ia ser um financeiro. prejuízo. Agora, com a Copa do Brasil, ainda que o Corinthians caia na terceira fase. Que é a primeira que ele entrará. Exatamente. Já vai ganhar dinheiro. Já vai ganhar dinheiro. Se for até a semifinal, por exemplo, como foi esse ano, com um time muito menos estruturado do que vai estar no que vem, cara, o Corinthians, em termos de perspectiva, para 2025, só realmente se a parte política afetar, o Corinthians tem tudo para fazer uma grande temporada em 2025. Vou falar eu pra tenho uma você, ressalva, hein? não fala muito isso, porque o lado de lá da mesa já vai começar a ficar com medinho, vai começar a comprar segurada aí. mais secadores. A gente tá falando de futurologia aqui, meu amigo. Aqui não. Só Posso fazer... avisei só, pô. Só Posso- avisei nosso integrante Não, da mesa. Tá avisado, tá avisado. Mas É que uma ressalva eu que tô a gente fez. Eu tô me coçando pra ser um pouquinho mais contundente, mas Tá. eu vou esperar o Estevão e depois eu vou Boa. pensar se é você. Não, uma ressalva que a gente fez aqui, inclusive com esse próprio traíra, o Roger Guerreiro, que vos fala nesse momento, Sim. que é o seguinte, terminando o ano dessa maneira, porém, com as questões táticas, técnicas e escolhas feitas pelo Ramon nos momentos mais agudos da temporada, com esse time, eu sugeri aqui nessa bancada, Fabião, que o técnico fosse mudado para um técnico num outro patamar. Um patamar de olhar esse time, extrair mais desse time, ter mais repertório com esse time do que o Ramon pelo que ele apresentou durante o tempo Eu desse segundo concordei semestre do contigo, Corinthians. concordei. Exatamente. Mas depois dessa arrancada de 9 jogos, eu acho que o Ramon tem que ficar. É com o Ramon, apesar do Ramon a arrancada? Não, acho que é com o Ramon. Pô, Tem o dedão dele aonde ali? o time do jogo contra o Bahia, não.
Cara, o time... Você quer saber qual foi o jogo que o Corinthians conseguiu se reanimar? Palmeiras. Palmeiras. Que o Palmeiras, em vez de pregar o Isso. caixão, tirou o prego, ressuscitou o morto e entrou no lugar do morto no caixão. Amarelou. Essa é a grande realidade. Pipocou. E eu É cantei a diferente. bola aqui no Samba Gol. Falei que aquele era o jogo da remontada Meu do pai! Corinthians e que o Palmeiras perderia o falar. título naquele jogo. Eu falei, Tem pô. prints do grupo de setorista. Thiago Salazar me xingando, falando que eu tava errado. E eu falei, ó, o Corinthians vai ganhar do Atlético Paranaense, ganha do Cuiabá. E o jogo do Palmeiras vai definir. E o Palmeiras é a cara de dar Corinthians. Ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. O Corinthians vai ganhar do Palmeiras. Estamos aqui, quem conhece o Corinthians tá aqui, ó. Salazar, que é supracitado nesse programa também, muitas Lá da vezes. Gazeta. Parceiraço. Vou estar com ele daqui a pouco. inclusive. Aê, coisa linda. Mas no modo geral, em relação ao Corinthians, falando, eu acho que não é apesar do Ramon, não. O Ramon encontrou o time, o Ramon parou de mexer errado, parou de inventar. Eu acho que o problema do Ramon é alguns jogos pontuais. Ele tinha acertado o time e entra. E as semifinais da Copa do Brasil e da Sul-Americana foram mais ou menos assim. O time tava jogando bem com os 4 jogadores de meio campo, ou o time, dado momento, tava jogando bem com os 3 Aí zagueiros. ele escala os E 11 ele de outra escala maneira. de outra maneira. Quando ele... do jogo, não sei se foi exatamente o jogo contra o Palmeiras, mas acho que do jogo contra o Cruzeiro, o Vasco ali, o Corinthians repetiu basicamente a formação. A única mudança, a exceção foi o jogo contra o Vasco, que o Yuri e o Memphis não jogam, e o time joga com o mesmo formato, com a Sim, mesma com Thales finalização. e- Entrada Thales e Romero, né? Mas é o mesmo time, e ele não inventa. Então, eu acho que eu daria mais um tempinho pro Ramon, e aí eu vou ser concluente. Vai, seja. O Corinthians em 2025, se manter a base, ainda se perder o Yuri. Porque eu acho que o Corinthians pode perder no Yuri, tem caixa pra contratar um jogador do mesmo quilate, acredito. E ainda se não tiver o Yuri, tem um Thales Magno que dá pra compor bem ali, sabe? Mantendo a espinha dorsal, perdendo um jogador ou outro e fazendo uma contratação ou outra pontual, que é o que se aparenta-se que vai acontecer. É isso que eu ia perguntar pra você também. O patrocinador vai trazer mais um estilo Depay? Difícil. Eles querem. Mas estilo Depay é difícil. Mais um nome de peso. Tem nome já? Você tá com uma cara de que tem nome sendo sondado? Contrata o Balotelli, pô. De novo, essa? Não, nesse momento não. Nesse momento não. Mas Roger eles- Guedes é uma possibilidade? Não mais. Não por enquanto. Não por enquanto. Era o nome que, se o Yuri sair, é o que o Corinthians vai atrás, mas os primeiros sinais não foram muito positivos. E aí... Do Roger ou do clube? Do Qatar? Abandonar o sonho, dos né? dois. Dos dois? Ou o próprio Roger Guedes, então... O próprio staff do Roger Guedes que tem boa proximidade com o Fabinho, já deu uns sinais que dificilmente a situação avança. Entendi. Mas Pro tem bem do nomes. Corinthians também, na minha Tem opinião. nomes, Desculpa. tem, pô, o Alex Arce, o Corinthians buscou lá atrás, também chegou a dar uma sondada de novo. LDU, Pode ser né? uma opção, LDU. É que tem mercado também fora, então a LDU vai Mas ele querer já é um ganhar jogador dinheiro. de 29 anos. Mas faz O gol. que é? Arábia também? Japão? Então, esses caras? sim, Vamos sim. pegar o gancho do Roger pra Fica fazer à uma vontade, fica à pergunta vontade. pro Fábio. A gente citou aí a questão do Roger, até brinquei, tipo, graças a Deus que o Roger não quis, não pelo futebol do Roger, mas porque o Corinthians, num histórico recente de querer trazer jogadores que já vestiram a camisa do Corinthians, em algum momento foram peças muito importantes, na segunda passagem acaba não tendo a mesma produtividade ali esportiva, aquela entrega dentro de campo, e aí acaba às vezes manchando, não contratou. Então, um exemplo mais recente que eu lembro é o do Paulinho, na minha opinião. É um cara que veio depois, traz de volta e aí não rendeu o que a torcida esperava. O que você acha disso, né? Partindo dessa questão do Roger Guedes e de repente algum outro que possa vir a acontecer? Não acho que o problema desses jogadores foi ter repatriado eles. Foi porque eles estavam mais velhos. Não é o caso do Roger. Desde que esteja na idade, a questão foi mais a idade. Na então, pra idade, você. e com condição física, né? O Paulinho teve 2 lesões de joelho, dois Coitado, agora, quando ele LCA. voltou no jogo seguinte, praticamente, ele machucou o joelho de novo. Então, teve 2 LCA. O William teve toda outra questão de ameaça, Extracampo, né? não se adaptou aqui de volta. Então, mas o do William já não era questão. Eu acho que não era questão da idade. O William tinha tudo pra voltar Mas ele já voltou mais velho Mas também, já né? tava cascudo também. Tanto é que no Fulham lá, pra ele se manter no time também é uma grande dificuldade, né? Era, né? Pelo menos. Não sei.
Então, Não sei se era tanto. pesa. Acho que voltar e se render a mesma coisa que você rendeu antes é muito difícil. Não é nem render a mesma coisa, porque assim, existe diferença, independente se é 1, 2, 3 ou 4 anos. Claro. Mas existem diferenças e assim, e é a cobrança, partindo pro lado do treinador. Pode o Flamengo trazer o Jorge Jesus, eu duvido que ele vai fazer o mesmo trabalho que fez. Então, eu acho que isso na questão dos jogadores também, porque a galera vai esperar o Roger Guedes, que resolveu muitos problemas pro Corinthians lá. Então, mas eu acho que hoje ele tem essa condição técnica ainda pra isso. Ele tem é um jogador que não tem tanto histórico de lesão, é um jogador que se cuida bem. Eu acho que o problema do Roger Guedes hoje, trazê-lo de volta, é que o elenco tá muito fechado. O elenco tá muito fechado. Tá muito unido mesmo. Muito. A sinergia com a torcida é uma coisa impressionante. Muito. Principalmente dos que chegaram. O Alex Santana chegou, parecia que tava no Corinthians há 200 anos. Corintiano o Hugo Souza, de família. o Memphis. Todos. O Yuri, eu acho que sempre foi um jogador que a torcida sempre gostou, independente dele estar jogando bem ou não. A entrega dele sempre foi algo que representou a torcida do Corinthians. Então, eu acho que os jogadores que chegaram no meio da temporada trouxeram, não, assim como eu falei do Emiliano e do Ramon ali à beira do campo, resgataram no torcedor corintiano aquela coisa, pô, agora tem cara que tá lá em campo, tá representando a torcida. E o Roger já não tem esse perfil, né? O Roger é um jogador que ele é totalmente desconexo. Fora a biomecânica dele e a linguagem corporal dentro de campo, que parece que não tá nem aí com Mas nada. aí você pensa, Yuri Alberto, Pedro Raul e Roger Guedes, amigos. Pedro Raul? E Roger Guedes. Meu pai, o trio de não dá. ataque. O Pedro Raul mais não dá, lindo entendi. do mundo. Eu acho que não entendi. fica por ano que vem, né? Não dá. O Fabinho na coletiva até falou, não, deu uma desconversada e tal, mas 25 milhões de reais investidos, o Corinthians precisa tentar de alguma forma tirar o elefante do guarda-roupa, assim. Então... Vem que seja por 10 milhões de reais pra algum lugar. Não, acho que vender vai ser difícil, mas emprestar pra algum clube, sei lá. Talvez só o fato de não arcar mais com o salário dele já vai ser uma Exatamente. economia. Futebol japonês. Já dá. Futebol japonês. Olha o biotipo dele. Ele jogou lá, né? Jogou lá, volta pro Não, futebol pouca japonês. coisa. Agora, mas eu acho que o... Ceará, Mirassol, os times estão subindo aí, cara, esporte. Mas eu acho que o Fabião não completou o negócio da contundência ali do é verdade, Corinthians, vai lá. hein? Tô curioso, hein? Corinthians ano que vem ganha 2 títulos. Oi? Corinthians em 2025 ganha 2 títulos. Discorra. David Discorra. foca em Fábio Lázaro, nosso convidado mais que especial, nosso parceiraço, um prazer, aliás. Pra qual Resenha que só câmera tá olha? faltando azeitona e... Você vai e na cerveja câmera aqui. 4 ali, câmera 4. Na 4, a última ali. O Corinthians, em 2025, ganha 2 títulos. O Corinthians vai ser campeão paulista e vai ganhar um título no segundo semestre, eu já não vou garantir qual. Pode ser Libertadores, Copa do Brasil ou Brasileiro. Campeonato Paulista é do Corinthians. O Paulista do Corinthians. Se tem que ser assim pro Ramon seguir também. Campeonato O Corinthians hoje é a primeira força de São Paulo? Paulista. Não. Quem é a primeira força de São Paulo? Palmeiras por conta do histórico recente. Mas não termina a temporada como? Termina a temporada como? O futebol não é momento? Virou do nada aqui, mano. Mas é que momento, mas só que momento é muito relativo, né? Você pode pegar um momento no recorte hoje, você pode pegar um momento no recorte mês, você pode pegar um momento no recorte Exatamente. anos. Mas se a gente pegar o recorde dos últimos 2 meses, o Corinthians jogou um futebol muito Sim, mas melhor por que o 2 meses no Palmeiras. futebol é muito pouca coisa, né? Fala pra ele, você queria ouvir ele falando que a primeira Acho que força não. é Palmeiras. Olha o Posso falar sorriso. uma coisa? Eu lembro exatamente do programa que a gente fez no dia 9 de dezembro, que eu falei que o Corinthians termina e começa, termina 2024 e começa 2025, como a primeira força Mas de São você Paulo. fala isso não querendo falar, você Não, sabe. mas eu tô aqui como um profissional. É aquela coisa ele fala pra dentro, sabe? Ah, tô aqui o como Corinthians profissional. falando pra dentro, Mas vou fazer minha entendeu? meia-culpa aqui. Verdade. Faça. Torcedor corintiano está falando aqui que o Corinthians vai ganhar 2 títulos em 2025. O mesmo cara falou que o Atlético Paranaense seria... Tem essa também. Vamos ficar com o copo meio cheio. Vamos. Tem essa aí. Bela lista de lembranças. Foi uma porque das poucas coisas que eu acertei no ano, hein? Que o furacão cairia. cairia, é verdade. Você gravou com o Furacão cairia? Cravei na Que- última Não, mas assim, rodadas. mas o recorte recente. tá. né? Porque Ficou eu fácil. com técnicos aqui, por exemplo, eu não dei só com o Ramon, que eu acho que eu fui o único que falei aqui do Ramon quando o Antônio foi demitido. Eu falei assim, tem um técnico que daria jeito nesse Corinthians. Ramon Dias. Verdade. Acho que foi o único que eu acertei, porque Zé Ricardo, o ano passado, quando foi pro Cruzeiro, eu elogiei, durou 10 jogos. Eu elogiei o Você elogiou Caixinha. o Zé Ricardo também. Ele falou a mesma coisa. Cara, mas o Caixinha é bom. O Caixinha é justiçado. Bom técnico. Bom treinador. Eu fui elogiar o Caixinha. Caiu. Tá bom Quem mais que treinador. eu elogiei caiu? Eduardo Batista no Eduardo Horizontino, Batista não. veio aqui, do Horizontino depois de 2 rodadas pela liderança. Jair Ventura veio aqui, uma semana depois foi demitido. Mas, abre aspas. Mas esse Criciúma é bem treinado pelo Tencate, hein? Eu não ia citar o Criciúma. Obrigado por ter lembrado desse momento. Que é Só muito bom HD, técnico o só Tencate, HD, inclusive. filhão.
Realmente não tive muita sorte. Vaquinha da Neoquímica Arena. O assunto do Roger. O assunto do Fiz. Roger. Você fez? Fiz. Você fez uma doação? Fizemos. Fiz. Fizemos e o meu diploma apareceu aqui no telão. É verdade. Fiz. Eu Mas você não acha que é perigoso abrir um precedente de as agadas que os dirigentes fazem começar a jogar Acho. no toba da torcida? acho. Mas nesse momento, cara, eu nunca tinha visto uma mobilização em termos de torcida engajar e tirar do bolso como essa. E eu fiz a vaquinha muito por conta disso. Primeiro, eu sou um cara que eu ganho a minha vida. Só falar, você deve ao Corinthians? Não, eu devo primeiramente à empresa que me paga. Até porque da mesma forma que eu cobri o Corinthians, eu já cobri o Santos. Eu fui setorista do Santos por muito tempo. Porém, eu devo à torcida que consome os conteúdos que eu publico. Então, assim, eu não sou de revelar o clube que eu torço. Eu fiquei aberto aí se eu sou corintiano ou não. Mas como setorista, e foi até o que eu publiquei na hora que eu postei lá meu certificado. Eu acho que é uma obrigação minha fazer parte. Eu senti como uma obrigação minha. Por ver cada seguidor meu engajado com aquilo, pra ver o movimento com Fantástico, por ter acompanhado desde o nascimento da ideia, por estar lá na frente na hora do protocolo de intenções, na cobertura, tirando foto e fazendo texto, por ter visto essa mobilização. Concordo quando você fala assim, abre um precedente ruim, mas nesse momento, o que vale mais? Abrir esse precedente ou quitar uma dívida homérica? Quitar a dívida homérica. Fazer Mas uma vai vaquinha. chegar? Cara, eu acho que não chega nos 700 milhões. É muito dinheiro, gente. Mas eu acho que ultrapassa a metade, ultrapassa os 350. Você acha que passa? Eu acho que ultrapassa os 350. E com esse valor, dá uma boa amortizada. Se não, quitar. Porque, gente, a Caixa... Vamos trabalhar com cabeça de banqueiro? A Caixa, acho que nem imaginava que ia receber esse dinheiro. Não, já é igual aquele negócio de banco. Depois de 5 anos, os caras já nem Caduca, contam mais como prejuízo. Eles caduca. contam como lucro. Exatamente. O Corinthians tinha feito um acordo que esses 2 primeiros anos ia pagar só os juros. Ia pagar até 2042. Em parcelas. Sabendo que ia ser muito difícil pagar essas parcelas. Cara, chega ali uma mobilização. Por isso que a Caixa tá abraçando isso também. Por isso que a Caixa tá abraçando. Qualquer dinheiro que entrar pra Caixa é ótimo. Qualquer dinheiro que entrar pra Caixa é ótimo. Fora que ainda vai ter, tem o valor do name rights, tem outros valores de camarote, tudo mais que dá pra incluir ali. Cara, se pagar metade ali, eu acho que eles... Falou, é nóis. Fechou, é isso. Fora o grau de inovação de uma transação como essa, que pra Caixa, como marca, com certeza eles colocam no pacote. Claro. Cara, eu me montei um modelo de negócio que cai direto numa conta onde a torcida é o vetor dessa entrega e eu não tenho relação nenhuma com aquilo, com todo o imbróglio que me trouxe até aqui. E tem toda uma questão de segurança, uma tecnologia específica que você não pode retirar, não é qualquer um que pode retirar. O dinheiro só vai ser sacado na hora que atingir a meta. É a tal da governança, né? Quando você fala em governança de dinheiro no futebol, como o São Paulo lá, Exatamente. com fundo creditório. E aí é como a gente fala, né? Isso muda o jogo, né, Fabião? A torcida organizada tá dando aula nisso. Exatamente, mano. O pessoal gosta demais, gosta de demonizar a torcida organizada. É, também acho. O pessoal errado. gosta de demonizar. Tem muita coisa errada, a gente vê aí, briga. Não tá passando a mão na cabeça das coisas ruins. Não. Mas essas coisas também precisam ser Quando faladas. faz coisa boa, tem que E falar. tem muita ativação social das torcidas organizadas. Essas coisas precisam ser faladas, essas pessoas precisam ser ditas. Essa mobilização da Gaviões da Fiel é algo histórico, cara. Afinal É de algo contas, muito grande. é melhor fazer uma vaquinha pra comprar o Wesley do Werder Bremen ou pra quitar um estádio? Exatamente. Fala pra mim. Eu tenho um amigo que também participou dessa Fala vaquinha. comigo, bebê. Não, e outro Eu tenho um amigo que participou das 2 vaquinhas. E outro detalhe, muita gente querendo militar ou de repente ganhar like em cima, mas em vez de fazer essa doação, por que não ajuda alguém? Por que não alguém que tá precisando? Esses mesmo que fala gasta dinheiro com coisa pior. Exato. Não ajuda ninguém. Não Não ajuda ajuda uma ninguém ONG, também. não bota um agasalho Exato. numa caixa Põe de gatunete papelão. na casa. Exatamente. Uma coisa não tá associada a outra. Eu também acho. Então, cada um tem o seu dinheiro lá, meu. Cada um cuida da sua vida. Ô, Roger. Quer um gato pra cuidar de 7 vidas? O cara doou lá, deixa A ele tartaruga doar. vive 100 anos, pega uma tartaruga, Exatamente, pô. Não, Roger, tem uma frase num filme que eu adoro muito, que é
adoro cinema argentino, né? Tem um filme chamado O Segredo dos Esse Seus aqui é Olhos. cinéfilo, viu? Sì, siete... Conosce Francella? Conheço o último, Ricardo Darín, el mejor. Sì, Brandoni, entre outros. Mucho. Pequenone. Adrian Suar, por aí. E tem um filme que é o Segredo dos Seus Olhos. Tem uma frase que é muito impactante que ele fala, falando de futebol. Que é, um homem pode mudar tudo, só não muda suas paixões. O mesmo cara que fala assim, você tá jogando dinheiro fora, gastos do ano 20, 30, 50, 100, que for, pra Neoquímica Arena. Então esse cara também não pode, sei lá, pagar um jantar legal pra esposa dele e pra namorada. Porque são paixões. São paixões, cara. Eu tô contribuindo, eu tô dando dinheiro pra minha paixão. O amor não se mede, assinado Fábio Lázaro. Ouviu, Estela? Para de reclamar que eu pago sócio torcedor, cadeira, compro uniforme, agasalho, chinelos. Tá, ouviu? Ouviu? É pra você. Pra ter as duas paixões não tem jeito. Só tendo dois corações no meu peito. Mas eu só tenho um. Pra quê? Ai, moleque. Obrigado, Fábio. Eu vou usar isso o resto da minha vida. O resto da minha vida. Cara, mas é isso, cara. É a frase, você pode pegar lá, Segredo dos Seus Olhos. O homem pode mudar tudo, só não muda suas paixões. Cara, a gente é apaixonado por isso. O futebol é apaixonante por isso. Por isso que o cara nasce, morre torcendo pro mesmo time. Cara, ele vai investir. Nem sempre, tem uns bandeirinhos aí, hein? Tem uns bandeirinhos aí. O cara que muda de time de acordo com a fase, de É acordo... o que falaram Um abraço do pra minha Neymar, irmã que virou botafoguense pra apoiar o marido. É o que falou do Neymar, né? Pô, o Neymar me mentiu pra esposa grávida, vai mentir pra qual time ele vai Pô, botar. cada hora um também, né? Agora, depois dessa citação do cinema argentino, você acaba de ganhar mais um fã. Muito obrigado. Pelo amor de Você Deus. já era antes, já. Parabéns. Não, já era, mas aqui é que o cinema argentino é uma coisa Eu peculiar, adoro, é uma eu coisa. adoro. Te envolve, te enreda eu na vou- vida. Então eu vou te fazer vou te indicar O Zelador, série que tá Claro, pô, como não? Muito. Ele é encarregado. Mas que indica, está no mesmo filme, Sim, No Segredo dos Seus Olhos. claro. mas indica um pra ele, Esse é então. um pra Vou te ver. ensinar uma, vou te indicar uma. Indica um. Porno e gelado. Não. Ei, Indica vai por esse aquele outro caminho, lá. Porno e gelado. Não, indica... Porno Não, e gelado. Sim, não. Prime, você vai gostar. Não, indica aquele outro. É Qual? porno, o não é de pornô. sempre. Não. O de sempre. Senhor. Ah, o Senhor dos Anéis não é argentino. Isso, mas indica pra ele. Não, o Senhor dos Anéis é maravilhoso, a gente sempre fala aqui, eu sempre sou borrifado. Mas tem uma série que eu quero te indicar que é o Nada, o Faz Nada, já viu? Do Brandoni com o De Brandoni, Niro? sim, as duas. É do mesmo... Mesma galera. O mesmo diretor, o mesmo autor do Zelador é do Nada. É do Nada. Perfeito, então tamo junto. Agora chegou um momento muito lindo no programa. Qual? Porque nós vamos ter um dueto entre Fábio Lázaro E quem? Betinho de Paula. Ô, mano, tá achando por esse momento aí, mano, mas tá um pouco prejudicada. Vai ficar legal? A pagode da Comab no maior astral. Em frente à lanchonete, dançando e fazendo um grande... Mas o Betinho de Paula vai cantar sertanejo? Posso também. Ele canta de tudo, meu amigo. Ele já cantou hino do Botafogo. Ele já cantou hino do Degragateca. Eu tava ali fazendo palavra cruzada. Pra ver se o tempo passa e o seu nome apareceu. Agora há pouco um vídeo no YouTube. E como de costume, sabe o que aconteceu? Aquela cena veio e acabou comigo. No terceiro replay eu já tinha me convencido. Que falta você. Agora, Nem vou culpar o vento por essa bagunça. Se fui eu que deixei a janela aberta, então é minha culpa. Ai, ai. E já que entrou na minha vida, leve a toda você, a sua. Fabião. Era aquele beijo de varanda e a lua de testemunha. Eu tô até com ciúme. O dedo está usando seu perfume. Sensacional, senhoras e senhores! Nós estamos caminhando para o final do programa, mas eu não posso deixar de agradecer no programa, na frente do Fábio, porque a gente no começo do programa falou brincando, mas eu realmente tive alguns percalços no caminho, na cobertura da Copa do Mundo, de conteúdo, de travar, de às vezes tentar fazer um conteúdo diferente do que já estavam fazendo. Enfim, fui contratado para fazer algo, eles sabiam e começaram a mudar a dinâmica, enfim. E o Fábio foi
eu encontrei nele um confidente, assim, desse momento. E o Fábio foi muito generoso comigo. Muito, muito generoso. Ele já tinha um tempo de casa, ele já conhecia o pessoal, ele já estava estabilizado ali. Eu era um freelancer ali pro lance, né? Com o perdão da... Freelance. Você era um xixizinho. Literalmente. Chegando lá. O cara mandava e desmandava lá. Então, ele foi Foi um pensando grande assim que foi demitido. Ele foi um grande confidente. Então, não posso deixar de te agradecer pela sua isso, generosidade, pela sua parceria e pela sua humildade no momento que, pra mim, foi muito difícil. Um dos momentos mais marcantes da minha vida, que foi cobrir uma Copa do Mundo. Não, cara, acho que não precisava agradecer isso. Eu falo isso muito para muitas pessoas. Eu quero ser o melhor setorista do Corinthians ou do clube que eu estiver cobrindo. Eu quero ser o melhor em tudo que eu fizer. Mas de nada vai adiantar se eu não for a melhor pessoa que eu conseguir ser. Então, assim, quando você vê um cara que tá na mesma condição que você, né? Você tá muito melhor que você tava na Copa do Mundo. Mas de cobertura, jornalista... Cara, eu vou dar mão, eu vou ajudar, não tem como. Se a gente pode ajudar, por que não? Por que não fazer? Então, e você, principalmente boas pessoas, né? Obrigado. Pessoas maravilhosas, você é um parceirão, é um cara incrível e, poxa, fico muito feliz em te ver aqui. Sou ouvinte, tá? Assisto muito, acompanho muito, tá? Porque o programa é bom, isso já por si só basta, mas porque eu tenho grandes amigos, você, Cezão, quando participa, o Gui é um cara que eu conheci pessoalmente agora, mas já acompanhava o trabalho com o Cezão e de outros locais. Então, pô, fico muito feliz. Obrigado por ter... o coração fica quentinho, saber como você impacta positivamente na vida de outras pessoas. Vamos aplaudir. O Raul perguntou... Você não acertou! Pegue o seu copinho e beba com carinho! Cabo da Transcontinental pra você, Fabião! É seu, garotinho. Tem até um abridor de garrafa, pai. Copo mais desejado do Brasil Uma em das suas melhores mãos. participações da história desse programa, Sem dúvida sem alguma. dúvida alguma. Com certeza, garotinho. Poxa, cara... Pô, agora eu fiquei emocionado. Eu tava emocionado com a... Pô, já tinha ficado emocionado com a fala do Diego, agora com o copo aqui... Pô, ainda esse que mantém a breja gelada. meu esse, amigo. lógico. Não tem erro. Mantém a Fabião, vida obrigado de geladora. coração. Foi Tamo junto, espetacular. Volte sempre. 2025 as portas estão abertíssimas. Segredo de bastidor. Tentamos trazê-lo pra fazer parte da família Sambagol, não deu certo por outros motivos, mas as portas da casa e do Sambagol estão sempre abertas pra Pô, você. tô dentro, cara. Eu gosto dessa resenha, gosto da galera, gosto da pessoa. Rogerzão também, pô, prazerzão te conhecer. Prazer é meu, E garotinho. toda a audiência, cara. Esse é o tipo de programa que eu gosto de participar, que a gente se diverte muito mais. Nem parece que passa o tempo. Não parece mesmo. Muito bom, muito bom. Garotinho Dobranats. Dobranots. Meu compadre, tamo É junto. nóis, irmão. Vamos partir, sem Obrigado problema. pela sua audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Tchau! A melhor resenha da maior paixão nacional. Samba Gol.